Transmissão especializada de caça de peixes em alto mar. Capítulo 81. Certo, isso conclui a transmissão de hoje. Na Coreia são, há 23 horas agora. Tenham uma boa noite. Esta foi o Poran. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Com sua despedida agora familiar, Paran encerrou a transmissão. Até ela percebeu que suas transmissões estavam se tornando mais habilidosas ultimamente. Não importava o assunto, a sensação de seguir em frente era bastante agradável. Um leve sorriso se espalhou pelo seu rosto enquanto ela olhava para a tela escura. Toque, toque. Diego, que estava atrás dela, deu um toque no ombro de Paran. Paran virou-se silenciosamente e fez um sinal de positivo com o polegar. Vou procurar sozinho. Você deve estar muito cansado, vá para casa. Paran também deu um tapinha no ombro de Diego. Normalmente ela teria pedido ajuda para recuperar os corpos dos caçadores, mas naquele momento, o corpo de Diego devia estar sob uma tensão inimaginável. É a penalidade por usar habilidades enquanto estiver na forma gigante. É melhor mandá-lo para casa descansar. Ele provavelmente ficará com dores no corpo todo por uns 4 dias. Eu deveria mandar um pouco de comida saudável para ele mais tarde. Depois que Diego foi embora, Paran se espreguiçou debaixo d'água e começou a observar os arredores. A colmeia das Bermudas é bem pequena. Devo conseguir encontrá-la rapidinho. E assim, algum tempo passou. E mais tempo passou. Depois de um tempo considerável ter passado. NNNGH. Paran fez um som fofo, cruzando os braços em frustração. Não importa o quanto eu procure, não consigo encontrar. Já se passaram 4 horas desde que ela começou a procurar. A colmeia bermuda é bem pequena para começar, e quase metade do seu volume é ocupada pelo portão. Esse tempo deve ser mais do que suficiente para vasculhar a colmeia inteira. Mas ela não conseguiu encontrar nem sombra do corpo, muito menos o corpo em si. Neste ponto, devo considerar que não está aqui. Paran, que tinha um histórico muito bom em buscas corporais até então, esperava encontrá-lo sem muita dificuldade dessa vez também. Mas parece que Deus nem sempre sorri para ela. Ah, certo. Deus está morto. Não por Nietzsche, mas por Hunter Ansivo. E o recém-deificado caçador Ansivo também foi arrastado para o mar e morreu. Se aquele olho no mar fosse Deus. Eka, Paran pensou que seria melhor se aquele não sorrisse para ela. Bem, enfim. Pensando bem, não havia realmente um Deus para sorrir para Paran, para começo de conversa. Neste ponto, realmente parece que não está mais aqui. Essa foi a conclusão de Paran depois de verificar o interior dos barris de armas situais empilhados perto do portão. Se não for encontrado depois de tanta procura, não está lá. Quando Paran estava prestes a desistir e voltar para casa, os olhos de Paran captaram uma forma que era muito familiar e estranha ao mesmo tempo. Uma aparência peculiar que tornava difícil dizer se era um peixe ou não, como a epítome do vale misterioso, como se tivesse sido deixado inacabado. Um bizarro peixe-monstro com alça em formato de T. Era Cápulo. Por que isso está aqui? Bem, na verdade, é natural que um peixe-monstro esteja debaixo d'água, mas ainda assim, Paran se aproximou lentamente de Capulus. Geralmente ela sempre tinha assuntos urgentes, ou estava cansada, ou irritada, ou por algum motivo, não tinha vontade de observar direito. Hoje é diferente. É como se uma estranha aversão em seu coração tivesse desaparecido. Então Paran se aproximou de Capulus pensando, é isso mesmo. Hoje é o dia em que todos os seus segredos serão revelados, seu patife. Vou descobrir tudo, desde suas relações familiares até suas amizades, relações professor-aluno e laços financeiros. E então, zumbido, Capulus revirou os olhos uma vez para olhar para Paran. Sovosh. Ele se virou e começou a se mover numa velocidade que não era nem lenta nem rápida, mas de alguma forma muito ambígua. Ao ver isso, um enorme ponto de interrogação apareceu acima da cabeça de Paran com um estrondo. Que tipo de movimento é esse? Não é de fuga nem de ataque. Parece que está tentando fingir que não a viu e se afastar. Mas não, ele a viu claramente. Eles fizeram contato visual. Depois de refletir um pouco, Paran tomou uma decisão. Devo segui-lo? Por enquanto, parecia que não havia nada a perder em segui-lo. Se tudo corresse bem, ela poderia encontrar seu habitat. Não, já que não é uma criatura viva, essa expressão não seria apropriada. Em vez disso, mesmo que soe um pouco estranho, seria mais preciso chamá-lo de local de fabricação, ou talvez de origem, e se não, ela poderia simplesmente segui-lo e observá-lo. Como foi revelado que Capulus não é um ser vivo, a hipótese mais plausível proposta por Vertia é que ele seja um subproduto de uma forma de vida superior. Então, se Paran continuar seguindo Capulus, ela poderá até encontrar uma forma de vida superior. Mesmo no cenário improvável de estar sendo atraída naquele momento, Paran tinha a confiança necessária para destruir tudo sozinha e escapar graciosamente. E assim começou o estranho nado conjunto de Paran e Capulus. Cerca de 5 minutos depois. Oh, que é isso? Paran conseguiu descobrir o cadáver de Charlotte Aira, a nona caçadora. Seu corpo foi colocado em um espaço estreito entre uma pequena depressão no chão e uma barricada. A abertura era tão pequena que nem mesmo Capulus conseguiu entrar, então não é de se admirar que Paran não a tivesse encontrado antes. Paran olhou para o cadáver e para Capulus com uma expressão bastante chocada. O que está acontecendo aqui? De qualquer forma, Capulus olhou fixamente para Paran em frente ao cadáver, então. Voam. Ele se virou e desapareceu lentamente em algum lugar. Não, por quê? Só então Paran entendeu porque os protagonistas de web novels costumam falar sozinhos. Quando nos deparamos com uma situação totalmente desconcertante, não podemos deixar de falar sem perceber. Paran começou a refletir sobre o que tinha acabado de acontecer, ignorando completamente o cadáver. Mais de 100 possibilidades surgiram em sua mente, mas elas só deixaram centenas de perguntas antes de desaparecerem novamente. Nenhuma delas se tornou uma dedução significativa. Não, exceto por apenas um. Isso me ajudou? Capulus. Por quê? Se você olhar apenas a aparência, é perfeitamente assim, mas não, por quê?
Mais importante, como? Até onde Paran sabe, nenhuma criatura das profundezas do mar tem inteligência suficiente para descobrir que Paran está procurando os corpos dos caçadores, encontrar o corpo e Paran, e então guiar Paran até o corpo. Se existisse uma criatura com esse nível de inteligência, argue, minha cabeça dói. Então a situação se tornaria bastante complicada. A teoria de que os humanos criaram e estão controlando não faz sentido. O único que sabe que Paran está procurando os corpos dos Slayers é Silo, e Paran não acha que Silo teria feito algo assim. Poderia ser o governo? Ao contrário da associação, onde as informações são transparentes graças ao controle rígido de seu Sunvoo, Paran não sabe nada sobre o governo mundial. Pensando bem, ela percebeu que não tinha prestado atenção aos movimentos do governo mundial ultimamente. Na verdade, foi o governo mundial que realmente ameaçou Paran. Bem, não é realmente grande coisa, já que não houve notícias do governo mundial ultimamente. Eles costumavam enviar equipes de assassinos e coisas assim, mas hoje em dia também não há mais nada disso. A julgar pela aparência externa, eles parecem não saber nada sobre o fundo do mar ou peixes monstruosos. Mas ainda assim, a ideia de que o governo mundial criou Capulus para ajudar Paran a encontrar os cadáveres. Isso é muita ilusão, até para mim. Isso é ir longe demais. A conclusão é, não sei. Os mistérios continuam se acumulando. Paran olhou para o cadáver à sua frente com uma expressão que agora parecia entediada. Isso é bastante surpreendente. O cadáver de Charlotte estava surpreendentemente bem preservado. Não só não havia ferimentos visíveis, como até suas roupas estavam intactas. Se ela tivesse visto isso em qualquer outro lugar que não fosse o fundo do mar, ela teria confundido com alguém dormindo. E se ela ainda estiver viva? Lembrando-se de eventos passados, Paran aproximou-se cautelosamente na ponta dos pés, mas, batida. É apenas um cadáver. Paran ponderou por um momento se isso era uma sorte ou um azar, mas concluiu que era uma pena, pois estar vivo é melhor do que estar morto. Enquanto ela cuidava do cadáver e olhava para o rosto, ela pensou, aquele ancivo, ele realmente nasceu com sorte com as mulheres. A beleza que emana de seu rosto, penetrando até mesmo através de óculos, esse item maligno que estraga a beleza de todas as coisas no mundo. Uma figura esguia e braços estendidos de forma refrescante. E no final desses braços, mãos lindas e delicadas cerradas em punhos. Achando estranho, Paran abriu delicadamente a mão fechada e dentro havia um anel. Um lindo anel com fios dourados fluindo intrincadamente dentro de uma faixa transparente. Esta é uma situação em que até mesmo um peixe-monstro que passasse entenderia que um artefato foi encontrado. Enquanto Paran vasculhava a biblioteca mentalmente mais uma vez, imaginando o que poderia ser aquilo, relembrando seu conhecimento da obra original. Ela sabe o que é, mas não sabe realmente o que é. O que isso significa é que ela sabe o nome desse artefato, mas não sabe qual é sua função. Hunter Ansivo criou anéis apenas uma vez em toda a obra original. Era o dia anterior à sua ascensão. Paran não conhece todos os artefatos que apareceram naquele longo romance. No entanto, há uma frase que Hunter Ansivo costumava dizer: algum dia, quando superarmos todos esses desafios e chegarmos à conclusão, será quando faremos os anéis. E até onde Paran sabe, Hunter Ansivo cumpriu essa promessa, e somente na véspera de sua ascensão ele criou anéis e os deu a todas as personagens femininas. O nome que ele deu aos anéis foi Final Feliz. É triste pensar no que aconteceu depois disso. Pensando bem, acho que as caçadoras poderiam estar usando algo como anéis nos dedos. Ela não consegue se lembrar exatamente. Um anel transparente com fios dourados esvoaçantes. Não é algo que ficaria visível durante um combate intenso, não é? Paran resolveu dar uma olhada mais de perto dessa vez. O problema é que a função deste anel nunca foi descrita na história nenhuma vez. Paran é um caso de reencarnação logo após ver o final, então ela não conseguiu ver as especulações da comunidade de leitores. É realmente uma situação lamentável. Paran, que estava perdida em seus pensamentos por um momento, esfregou os olhos. Afinal, ela também era leitora do romance, não é? Lembrar do final pungente faz seu nariz formigar. Certo. Para garantir que tudo isso não tenha sido em vão, ela tem que fazer o que precisa ser feito. Ela recolheu o cadáver de Charlotte e subiu à superfície. Capítulo 82. Isto é realmente um cadáver. Até para mim, o estado de preservação é excepcionalmente bom. Esta é uma conversa entre Paran e um pesquisador do Silo em um laboratório subterrâneo em Seul. O pesquisador meio careca pareceu bastante surpreso ao olhar para o cadáver à sua frente. Paran entendeu até certo ponto. O nível de preservação era tão bom que era difícil acreditar que se tratava de um cadáver. Depois de observar o cadáver por um tempo, o pesquisador disse a Paran: não é que eu não confie no caçador e o Paran, mas há uma chance de você ter se enganado. Não importa como eu veja, isso parece estar em um estado de animação suspensa, ou até mesmo dormindo. Entendo. Por favor, examine-o cuidadosamente e depois nos entregue. Certo. O exame em si não deve demorar muito. Cerca de 3 horas. O pesquisador olhou para o cadáver e se corrigiu. Bem, pode levar até 4 horas, mais ou menos. Sinceramente, nos meus 40 anos nesta área, nunca vi um cadáver como este. De qualquer forma, teriam que esperar 4 horas para reunir oceanos. Paran assentiu. Certo. Leve o tempo que precisar, mas certifique-se de confirmar tudo com cuidado. Entendi. Sim? O pesquisador baixou a voz, como se fosse dizer algo importante. Sobre aquele artefato. A combinação do jaleco e do tom sério do pesquisador foi bastante impactante, fazendo com que a voz de Paran também ficasse um pouco mais baixa. É porque eles estão fora d'água. Sim. Você quer dizer a evidência, certo? Separadamente, Paran já havia sido contatado por Silo sobre a conclusão do reparo das evidências. Eles haviam solicitado a visualização das memórias contidas ali logo após o mergulho. Aquele artefato, embora digamos que o consertamos, o processo foi bastante incomum. Não, qual parte exatamente?
Para ser mais preciso, parece mais como se tivesse sido revelado do que consertado. Então, esse artefato basicamente. Enquanto o homem divagava, a expressão de Paran tornava-se cada vez mais confusa. Energia isso, aceno aquilo, o quê? Torta de chocolate? Ela não tinha nenhuma conexão com tais coisas em sua vida passada ou atual. É compreensível que ela esteja confusa. Felizmente, o pesquisador não estava completamente alheio, pois rapidamente interrompeu sua explicação e pediu desculpas. Me empolguei com a conversa acadêmica. Desculpe. Para simplificar, este artefato chamado evidência não estava tanto quebrado, mas sim, lacrado. Essa foi a sensação que tivemos. Finalmente entendendo um pouco, Paran perguntou. Selado, você disse? Sim. Você se lembra da última vez que entramos em contato com você, dizendo faltam 4 dias para a conclusão do reparo? Sim, é isso mesmo. Logo após entrarmos em contato com você um fluxo muito poderoso, emergiu de dentro do artefato. De repente? Sem nenhum aviso? Sim. No início não pensamos muito nisso. Artefatos costumam fazer esse tipo de coisa. Mas à medida que continuávamos trabalhando, sentimos que havia algo claramente diferente. Foi isso que você quis dizer com o selo antes, certo? Correto. Tínhamos consertado perfeitamente todas as peças, exceto aquele fluxo, mas ficamos presos bem naquele ponto. Eu vejo. Sim. Mas o mais suspeito é que definitivamente não fomos nós que quebramos esse selo. Até Paran ficou um pouco surpreso nesse ponto. Eles não quebraram sozinhos? Será que esfregaram uma lâmpada ou algo assim? Não. O que isso significa exatamente? É exatamente como eu disse. Algo como um selo que não mostrava sinais de rompimento de repente se desfez sozinho. Como se a hora certa tivesse chegado, por assim dizer. Como isso é possível? Nós também não temos certeza ainda. De qualquer forma, por favor, tome cuidado ao investigar. A expressão de Paran ficou séria. Mais um mistério. Por que há tantas incógnitas? Desde que comecei este trabalho, nada se encaixou perfeitamente. Só tem uma coisa. Descobrindo que Natsuko era uma louca. Pensar que a única verdade certa é algo assim. O caminho de um herói é longo e árduo. Eu entendo por enquanto. Como você provavelmente já sabe, é muito perigoso, então não abra nem faça nada antes de nós. Estou ciente disso. Desejo-lhe boa sorte. Obrigado. Paran saiu do laboratório com uma expressão complicada. Porão de um prédio de propriedade da Sila em Seul, Coreia do Sul. 6 homens e mulheres se reuniram em volta de um enorme tanque. Todos olhavam para o belo cadáver da mulher contido dentro do tanque. O corpo de Charlotte era, para simplificar, de fato um cadáver. De acordo com o laboratório, ele estava sob algum tipo de feitiço de preservação, um tipo de magia que evita deterioração ou danos. Não é totalmente racional. Aliás, entre os caçadores havia alguns habilidosos em feitiçaria, incluindo Charlotte. Vertia foi o primeiro a quebrar o silêncio. Dizem que os humanos são criaturas inconstantes, que rapidamente se tornam insensíveis depois de repetir a mesma coisa apenas algumas vezes. Quem diabos disse essa bobagem? Se eu os encontrar, vou torcer a boca deles. Elvira estalou a língua e falou num tom levemente irritado. Biólogos renomados disseram isso. Há dezenas de milhares de artigos sobre isso. Bem, isso é porque eles nunca encontraram um monstro que quebra janelas de status nas memórias de uma pessoa que morreu 4 quilômetros abaixo do mar. Você tem razão. Depois disso, eles trocaram algumas conversas triviais. Conversaram sobre acontecimentos recentes, críticas repentinas, planos para o jantar. Se alguém dissesse que isso parece muito leviano para um assunto do qual depende o destino do mundo, essa pessoa teria algo a dizer. Se não fizerem isso, eles sentem que vão enlouquecer devido à tensão. A imagem do que viram no último mergulho ainda está viva em suas mentes. Se você ouvir atentamente suas vozes, poderá notar um leve tremor. Eles estavam claramente com medo. Não é que seu senso de missão de salvar o mundo tenha sido manchado. Eles ainda estão firmemente comprometidos em proteger as pessoas. Ainda assim, sentir-se tenso, trêmulo e assustado é inevitável. Eles estão apenas criando coragem. Por fim, a conversa fiada acabou e finalmente ninguém falou mais nada. Vamos! Paran quebrou o pesado silêncio. Então, com um respingo, todos os membros do Oceanos mergulharam na água. Charlotte Aira. Um renomado biólogo, físico, químico, pesquisador de monstros e assim por diante. Ela é uma típica personagem heroína cientista genial que aparece em histórias de caçadores. Entretanto, sua importância no incidente da morte dos caçadores é bastante significativa, pois foi Aira quem interpretou o pergaminho obtido pelo caçador Ansivo e projetou o ritual de ascensão. Além disso, o estado do seu cadáver é o melhor entre os já vistos. Deve haver bastante informação que possamos obter. E então, há o momento da transferência de Charlotte. Durante a Batalha das Caçadoras, Charlotte e outras 2 foram transferidas para a colmeia quase simultaneamente. Em outras palavras, todos os 3 foram nocauteados ao mesmo tempo. E de acordo com a dedução de Oceanos, é altamente provável que o olho tenha aparecido naquele momento. Isso significa que poderemos ver o momento mais crucial da batalha. E também precisamos examinar o anel em questão. Esses são os pontos principais nos quais precisamos nos concentrar durante este mergulho. Xiao disse com uma voz um pouco trêmula, mas ainda solene. Será difícil mergulhar 2 vezes. Precisamos ver tudo direito de uma só vez. Há uma grande probabilidade de que o olho apareça na memória, e se isso acontecer, poderá colocar uma grande pressão sobre Xiao, o conjurador do mergulho, como da última vez. Então a estratégia é acabar logo com isso de uma vez só, se possível. Como a segurança do colega estava em jogo, os outros não reclamaram da longa explicação e ouviram atentamente com uma atitude séria. Tudo bem, vamos começar. Entendi. Logo, com um respingo, suas consciências mergulharam na memória. O quê? O que está acontecendo de repente? Por que está tão claro?
Todos, esperando a paisagem escura do mar, ficaram surpresos com a luz brilhante que apareceu de repente. Luz, luz, luz. Para onde quer que olhassem, só havia luz. Não é luz de uma explosão, arma ou habilidade. Tendo vivido a vida inteira com explosões, armas e habilidades, eles claramente sabem a diferença. Então o que é essa luz? Brilhante, amarela, branca, uma luz graciosa e cheia de vitalidade. É até questionável se isso realmente está debaixo d'água. Espere, não é o mar? Algo passou pela mente de Paran, e ela rapidamente perguntou a Xiao. Xiao, de quando é essa lembrança? Bem, 11 de junho, 19 horas e 42 no tempo universal coordenado, 19 horas e 42. No horário coreano, são 21 horas e 42, ou 21 horas e 42. E 11 de junho. Paran nunca esqueceu esta data por um momento sequer. Naquele dia, o destino dela e o do mundo mudaram 180 graus. A ascensão. Isso mesmo. Na noite de 11 de junho, os Slayers estavam ascendendo. Então essa luz que eles estão vendo agora é, oh meu Deus, está nos mostrando a partir deste ponto. Era inacreditável, mas era verdade. O cadáver de Charlotte Aira estava presenteando oceanos com memórias do momento da ascensão. Capítulo 83. A cerimônia da ascensão. Assim como todos no mundo sabem que as correntes de cartas se originaram na Inglaterra, está bem claro que a tumultuada história de vida de Ilparan começou com esta cerimônia de ascensão. Pensando bem, talvez eu estivesse desinteressado demais. No entanto, também é um fato inegável que Paran sabia muito pouco sobre a cerimônia da ascensão até agora. Mas bem, Paran tem suas próprias justificativas. Afinal, as informações que lhe foram dadas não eram escassas demais para começar? Vamos ficar felizes por poder aprender um pouco sobre isso agora, mesmo que seja tarde. Não cair na negatividade em momentos como esse é outro ponto forte de Paran. Agora ela estava observando os Slayers no meio de sua ascensão. Olhando para baixo, ela conseguia vislumbrar o mar entre os aglomerados de luz. Isso significa que a ascensão apenas começou. Então, em breve. Estalo, estalo. Essa cena, como esperado. Os corpos de todos os Slayers começam a rachar e se partir, com uma luz dourada brilhante fluindo entre as fissuras. É o despertar da carne. Como essa parte foi incluída nos cálculos dos Slayers, eles não mostraram nenhum sinal particular de surpresa. A sensação é bastante peculiar, e seus artefatos também racham e se partem antes de mergulhar no mar com um respingo. Isso também era esperado, então não há nenhuma grande surpresa. Que pena, eu tinha me apegado a ele. Aira, eu não sabia que você podia se apegar a objetos. Não é um objeto, é um presente. Um presente que você fez. Hunter Ansivo deu um sorriso estranho. E assim, o desenvolvimento que todos conheciam continuou. Os Slayers ascenderam cada vez mais. Ah, Sivo. Sim? Sua missão atual é ascender, certo? Hunter Ansivo olhou para o ar antes de responder. Sim, por quê? Então, o que diz sobre a recompensa? Acabei de perceber que nunca perguntei. A grande jornada de Ansivo é uma habilidade pessoal que oferece recompensas por completar missões sequencialmente dadas e penalidades por falhar nelas. É a última missão a aparecer na história e também o último pedaço de conhecimento original que Paran possui. Embora ela não possa confiar muito agora que sabe que o original mudou. Só diz ponto. Entendo. Que novidade. Felizmente ou não, esta parte é a mesma que a original. Russell interrompeu com uma pergunta. O que é isso? Você não deveria ficar um pouco surpreso quando pontos de interrogação aparecem de repente em uma missão que já estava claramente definida? Por que você está reagindo assim? ANS. Paran respondeu gentilmente. Pontos de interrogação costumam aparecer em missões importantes. Não é um fenômeno inédito. Na verdade, acontece com bastante frequência. O mesmo aconteceu ao ler o original. Entre os fãs, o termo depreciativo Sakshit Another F **King era frequentemente usado. Entendo. Essa é uma habilidade muito irritante. Mas como você sabe tudo isso? Cops. Silo me contou. Esses caras parecem saber de tudo. Enfim, vamos continuar assistindo. Os Slayers também não pareceram se importar muito com o reaparecimento do ponto de interrogação, havendo apenas uma breve agitação entre eles. E então, cerca de 20 minutos depois, os Slayers romperam completamente as nuvens e subiram acima do céu. Sendo o céu de um mundo de fantasia moderno, a cena que se desenrolou foi bem diferente do planeta natal de Paran, a Terra. Primeiro, havia duas camadas de nuvens. A nuvem que os Slayers tinham acabado de atravessar estava abaixo, e acima havia uma camada de nuvens douradas que exalava uma atmosfera inconfundivelmente sagrada. As nuvens mais baixas são envoltas em chamas azuis e vermelhas, queimando intensamente e ocasionalmente pilares de fogo azuis e vermelhos sobem, conectando as camadas superiores e inferiores. Entre eles, dragões dourados de 8 asas e águias do tamanho de casas com 5 cabeças, junto com todos os tipos de animais sagrados, voam. Enquanto das nuvens douradas acima, raios caem 7 vezes a cada momento fugaz. Os humanos chamaram esse lugar de purgatório, e as pessoas comuns nem pensam em subir acima dele. Devido a esse ambiente infernal, é virtualmente impossível lançar veículos espaciais, exceto Silo. Além disso, a batalha contra o chefe dos Slayers, que não foi bem uma batalha, aconteceu aqui. E pensar que voltaríamos aqui. E tão cedo. Já faz uma semana, certo? É tão rápido que não há tempo para nostalgia. Eles riem e trocam piadas. Paran sentiu um certo arrependimento ao assistir aquilo. Afinal, era uma história que ela adorava. E então, para cima e para cima novamente. Finalmente, os Slayers chegaram logo abaixo das nuvens douradas. Por fim, eles passaram pelas nuvens e... Uau!
o espaço acima das nuvens douradas foi revelado. De fato, é digno de ser chamado de paraíso. Acima das nuvens douradas, o paraíso se revelava. No centro, havia um palácio semelhante a uma montanha feito de ouro e mármore, enquanto macieiras com troncos de platina e folhas douradas cresciam aqui e ali, e entre as nuvens, leite branco puro e mel dourado jorravam e recuavam repetidamente. Sons claros e brilhantes de sino soavam ocasionalmente, e coelhos de vidro, pombas, veados e esquilos brincavam alegremente nas nuvens, enquanto, olhando para cima, inúmeras estrelas e galáxias pareciam prontas para cair, incrustadas no céu. Entretanto, não havia deuses ou anjos em lugar nenhum. Isso porque os Slayers mataram todos eles. E de acordo com suas expectativas, a ascensão deveria ter terminado aqui. Mas como bem sabemos, a ascensão não parou aí. No início, eles imaginaram uma vida feliz no paraíso, mas como a ascensão não parou, eles gradualmente começaram a perceber que algo estava errado. Aira. Sim? Pelos nossos cálculos, já deveríamos ter parado, certo? É isso mesmo. Eu também estou bastante surpreso. Os costumes do mundo, como nada se resolve tão facilmente. Imagino que os pecados da minha vida passada devem ter sido bem grandes. A mulher vestida de sacerdotisa balançou a cabeça com os olhos fechados. De qualquer forma, a ascensão não mostrou sinais de parar, e a velocidade da subida apenas aumentou. Por fim, eles se aventuraram no espaço, finalmente confirmando com seus próprios olhos que a Terra não tinha o formato de um dinossauro. A essa altura, todos perceberam que algo havia dado errado. Isso é ruim. Nem temos armas. Não precisa discutir. Aconteça o que acontecer, vamos cortar. Por que todo mundo está tão pessimista? Não é como se houvesse garantia de que teremos uma briga. Existe uma coisa chamada estatística. Normalmente, quando algo dá errado, lutar contra qualquer coisa que apareça na nossa frente tende a resolver o problema. Todos os Slayers completaram seus preparativos de batalha. Embora não tivessem certeza do que havia dado errado, eles previram uma batalha em breve. Bem, não é que eles sejam cabeças duras ou maníacos por batalhas, é apenas o caminho que eles trilharam. Afinal, considerando o gênero, embora as causas dos problemas variassem, as soluções sempre culminavam em batalha. E então, a visão deles de repente ficou escura. Está chegando. Depois de um momento de silêncio. O que? Isto, o quê? É todos, fiquem calmos. Russell, incapaz de conter sua curiosidade, perguntou novamente. O que está acontecendo? Qual é a situação agora? Provavelmente, depois que a visão escureceu, eles foram transferidos para a água. A visão deles ainda está escura, mas eles conseguem sentir que estão na água, então estão em pânico. Vertia deduziu claramente. Embora Oceanos não pudesse sentir, já que sensações táteis não eram compartilhadas, os Slayers devem ter percebido que algo havia mudado, indo do espaço para, de repente, estar na água. Então por que a visão deles ainda está escura? Pense bem. Lembra quando vimos as memórias da Alexandra? O lugar para onde as caçadoras foram transferidas pela primeira vez era dentro daquele poço misterioso. Isso certamente era verdade. Mesmo assim, como a cerimônia de ascensão poderia levar diretamente àquele poço maldito? É óbvio para qualquer um que caíram em uma armadilha. Se for esse o caso, isso certamente explica porque sua visão está sombria agora. Vamos continuar observando por enquanto. Tudo bem. A memória começou a tocar novamente. Parece que fomos transferidos para a água. Fiquem todos alertas. Vamos nos reunir primeiro e depois subir lentamente. Hunter Ansivo calmamente deu instruções. Os outros também se posicionaram habilmente, fechando lentamente as lacunas entre si. No meio disso, Kugu-Ugo. Toda a área tremeu violentamente, tomada por um som sinistro que dificilmente poderia ser imaginado como proveniente de algum ser vivo. Provavelmente o poço inteiro estava vibrando e fazendo barulho. Enquanto todo o espaço tremia e gritava, até mesmo os Slayers pareciam perplexos. Embora mudanças repentinas na situação fossem uma coisa, isso claramente cruzou os limites. Enquanto eles estavam em caos e confusão, alguém falou. Sivo, olhe para cima. BRRRRR. Uma bolha criada por alguém em algum lugar surgiu diretamente para cima. Quando eles voltaram o olhar para lá, puderam ver uma pequena luz vindo de cima. Está vendo aquilo ali em cima? Provavelmente é a saída. Você tem razão. Pessoal, vamos para lá por enquanto. Os Slayers nadaram em direção à fonte da luz que vazava. Amadores. De fato, Russell e Elvira estalaram a língua. Nunca se deve confiar na luz vista no mar. Que ingenuidade da parte dele segui-la. Paran estava prestes a expressar decepção nesta parte, quando... Espere um minuto, isso. Não é um caso de um reencarnador menosprezando os protagonistas originais? E isso não é permitido. Até onde Paran sabia, nenhum personagem que tivesse adotado tal abordagem jamais teve um bom final. Paran, mal conseguindo manter a boca fechada, elogiou a si mesma por seu notável autocontrole. Capítulo 84. As memórias continuaram, e os Slayers estavam nadando rapidamente para sair do poço, seguindo a luz. Olivia. Acima. KRGGH. Krjijik. Que Eka. Curururu. Um pilar de pedra que surgiu do ar explodiu instantaneamente o aberrante que estava avançando em velocidade assustadora em direção à mulher que usava um chapéu de bruxa. Ufa. Obrigado, Sivo. Ansivo não abriu a boca para responder, apenas assentiu levemente com a cabeça. Cudo Duduk. Vá Duduk. Tueon. Como esperado de um protagonista, mesmo nessa situação caótica e repentina, ele manteve a compostura enquanto protegia os Slayers e pessoalmente abria caminho. Isso ocorreu porque o interior do poço estava completamente escuro, deixando vários Slayers sem habilidades de visão no escuro expostos a situações vulneráveis. Alexandra, em particular, que havia perdido quase todas as suas habilidades ao entrar na água, ficou ainda mais doente. Cudo Duduk. Vá Duduk. Tueon.
Pilares de pedra, barras de ferro e troncos saltavam de todas as direções a uma taxa de 4 ou 5 por segundo, atingindo com precisão os aberrantes que miravam nos flyers. Uf, obrigado, Sivo. Só mais um pouquinho à frente. Por fim, a luz que era visível de longe foi se aproximando cada vez mais, até que finalmente ficou perto o suficiente para ser claramente reconhecida como a saída. Shwaak! E assim, sem muita dificuldade, o grupo de Ansivo conseguiu escapar do poço ganhando um momento para recuperar o fôlego. Lá fora havia um mar com um tom azul ligeiramente brilhante. É certamente difícil pensar nisso como o oceano da Terra. Xiao murmurou baixinho. Era verdade. O ambiente ao redor era completamente plano, exceto pelo buraco de onde os caçadores tinham acabado de sair. Era um fundo liso e plano, tão plano que era possível ver o horizonte. Embora esse fosse um terreno às vezes visto na camada aberrante, os flyers nunca teriam chegado aqui antes. Se você não soubesse, poderia acreditar que se tratava de outro planeta. Ufa, uá! Eu realmente não consigo entender nada disso. O que está acontecendo? A mecânica Marianne resmungou enquanto ela se esparramava na água. É bastante confuso. O que é isso? Como aconteceu? À medida que a situação urgente passava, os flyers, que agora podiam olhar para trás e ver suas circunstâncias, se reuniram e juntaram suas cabeças. Dentre elas, a que de longe mais chamou a atenção foi a protagonista da memória, Charlotte Eira, porque ela era a pessoa mais direta e fortemente envolvida com o ritual de ascensão. Charlotte, o que está acontecendo aqui realmente? Aquele maldito homem de túnica. Ele devia estar esperando uma chance de causar problemas. Seria melhor não lutar, por favor. Embora uma pequena comoção tenha surgido por um momento, Paran e Oceanos conseguiram se concentrar em outras coisas durante esse tempo. Ei, você consegue ver agora? Essa pessoa chamada Charlotte. E quem era? A de cabelo verde. Alexandra. Certo. Olhe para o dedo anelar direito deles. É tênue, mas está lá com certeza. Você está certo. A tarefa de encontrar os anéis era um dos pontos de interrogação. Coisas que não eram visíveis antes porque eles estavam focando apenas no que os flyers encontraram, como o poço e os enxames aberrantes em outras memórias, não nos próprios. Flyers agora estavam se tornando visíveis. De fato, após uma inspeção mais detalhada, todas as caçadoras estavam claramente usando aqueles anéis transparentes chamados Final Feliz. Mas não há outros artefatos? Sim. Mas como Elvira apontou, além dos anéis, nenhum artefato como brincos colares, escudos ou espadas era visível. Acho que é natural, já que eles os jogaram no mar, mas durante a batalha todos os usavam perfeitamente. Exceto Ansivo, claro. Isso provavelmente surgirá se continuarmos seguindo a memória. Então por que os anéis caíram no mar? Bem, há uma possibilidade de que não sejam artefatos. Certamente se fosse esse o caso faria sentido. Se os anéis não caíram enquanto todos os artefatos caíam no mar, provavelmente é porque não eram artefatos. Para manteve essa possibilidade em mente por enquanto. Já que estamos procurando, vamos observar com atenção. Quem sabe se não há algo mais além dos anéis. Isso também fazia sentido. Todos concordaram e começaram a observar, pausando a memória em um bom ângulo. No meio disso, Paran descobriu um ponto anômalo. Gente, isso. O que foi? Caçador Ansivo, dentro da capa na cintura, você consegue ver isso? Algo parece estar brilhando, mas está escuro demais para ver claramente. É uma espada? Não. O formato é um pouco estranho para uma espada. De fato, algo brilhante podia ser visto pendurado na cintura do caçador Ansivo, dentro de sua capa. Enquanto os outros oceanos tiveram dificuldade em reconhecê-lo por estar perfeitamente escondido pela capa e sua forma ambígua Paran, tendo sido um pintor em uma vida passada. Não era estranha a observação de objetos. Ela conseguia reconhecer instantaneamente o que era. E, consequentemente, a voz de Paran endureceu. É uma lente. Uma lente? Do nada, de repente uma lente? O que você quer dizer? Isso mesmo, uma lente. Do tipo usado principalmente em câmeras para transmissões ao vivo. Pintores são, por natureza, tão familiarizados com câmeras quanto fotógrafos ou jornalistas. Paran também entendia muito de câmeras e tinha mais conhecimento nessa área do que a maioria. Com essas palavras, não apenas a expressão de Paran, mas a de todos endureceu. Transmissão ao vivo, você disse? Sim, tenho certeza. Então espere um momento. Tudo isso significa que alguém além de nós estava assistindo. Quem diabos? Combinando os fatos que Paran havia descoberto até então, havia apenas um candidato. O governo. Embora não esteja claro como eles conseguiram dar uma câmera a Ansivo e como isso está relacionado ao ritual de ascensão, havia uma coisa certa. Eles pareciam mesmo loucos. Tentando construir um aquário dentro do prédio do governo de repente, ou gritando enquanto jogavam água nos corredores. Todo o escalão superior do governo mundial estava coletivamente fascinado por alguma coisa. E a intensidade do encantamento era tão forte que os sintomas se espalharam a partir de apenas algumas vítimas. Considerando todos esses fatos, quem observa a situação através da câmera de Hunter Ansivo é um alto funcionário do governo. Isso faz com que tudo se encaixe. Eles estavam observando os movimentos dos flyers e foram vítimas do ataque mental daquele olho. Mas por quê? Como? Quem? Desde quando? Mas isso não vai além. Inúmeras perguntas surgem, uma após a outra. O quanto o governo mundial sabia? Por que Ansivo recebeu uma câmera de transmissão ao vivo? Com que propósito? Por quê? Por quê? Ufa! Paran sentiu-se momentaneamente tonto. Nossa, cada vez que uma questão é resolvida, dezenas de outras surgem em sequência. É absolutamente enlouquecedor. Em tempos como estes, é muito melhor excluir especulações, coletar apenas informações factuais, registrá-las e juntá-las mais tarde. Vamos apenas anotar: Hunter Ansivo tinha uma câmera de transmissão ao vivo na cintura e seguir em frente. Sim, seria melhor.
Depois disso eles tentaram encontrar outras peculiaridades entre as caçadoras por um tempo, mas além dos anéis e da câmera, não havia muito mais para descobrir. Então, vou tocar de novo. Ok. A lembrança continuou, e a briga dos Slayers já havia se acalmado. Pessoal, não vamos culpar demais a Charlotte. Não há nada a ganhar culpando-a agora, e nunca é tarde para fazer alguma coisa depois que resolvermos toda essa situação. Com a mediação de Hunter Ansivo, a atmosfera brevemente tensa diminuiu, transformando-se em uma de trabalho conjunto para superar a crise. Como esperado de um protagonista, não parecia haver a opção de cair em desespero. Da perspectiva de Oceanos, isso era bom. A quantidade de informações já era avassaladora, e se conflitos internos tivessem surgido entre os caçadores, eles poderiam ter realmente perdido a cabeça. Mas como este mundo é frio, em vez de lutar, os caçadores chocaram Oceanos de uma maneira diferente. Ah, certo. Sivo. Sim? O que sua busca diz agora? A expressão de An Sivo ficou brevemente fria e rígida. Foi só por um momento, tão fugaz que a maioria não percebeu, mas para An era diferente. Graças à análise e ao desenho de centenas de expressões humanas em sua vida passada. Agora mesmo, só ela conseguiu captar claramente a expressão que passou pelo rosto de Hunter Ansivo, mas era apenas uma expressão sutil e passageira de emoção. Então até Param parou e pensou, ele deve estar passando por um momento difícil, e não se aprofundou mais. E para começar, não havia espaço para aprofundar mais nisso, porque a conversa que se seguiu foi muito chocante. Você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Deixa eu ver. Ele gesticulou no ar por um momento e então falou com um tom um pouco confuso. Diz, encontre Oceanos. Capítulo 85. Espere um minuto. Espere. Com a explosão repentina de Hunter Ansivo, todos ficaram surpresos e pediram para pausar a tela. Embora fossem organizações que atingiram seu auge no mar e em terra, respectivamente, pode-se dizer que praticamente não havia interação entre elas. Embora Paran tenha evitado o ataque intencionalmente, é possível se perguntar por que os outros membros não o fizeram. Houve várias razões para isso. Primeiro, a questão do timing. Este é, na verdade, o fator mais importante. Se traçarmos aproximadamente a linha do tempo de Oceanos e dos Slayers, podemos ver que seus eixos temporais estão interligados de uma maneira quase requintada. Verão de 2018, 6 anos atrás. E o Paran, de 19 anos, um mês após seu despertar, conhece Diego e Vertia nas águas de Poan, rapidamente se torna amiga deles e forma Oceanos. Meio ano depois, o caçador Ansivo desperta. Faz um breve destaque na mídia como um detentor de habilidade pessoal de classe S e então se registra na associação como um caçador de classe C. Um ano depois, 1 ano e meio depois da formação do Oceanos, os 7 membros estão completos. 2 meses depois, Hunter Ansivo quebra o recorde de promoção mais rápida da classe S, ganhando o título de supernova. Até então, Oceanos não era essencialmente diferente de uma associação de cidade natal subaquática, então qualquer conexão com Ansivo estava fora de questão. Ansivo nem sabia que eles existiam, e para Oceanos, Ansivo não passava de um caçador que aparece com frequência nas notícias. E então mais 1 ano e meio se passou, 3 anos desde que o Oceanos foi formado, 2,5 anos desde o despertar de Ansivo. Hunter Ansivo segue firmemente seu caminho como protagonista, começando a tornar seu nome conhecido mundialmente. E a equipe de ataque especializada em portões de alto risco Slayers é lançada ao mundo com 5 membros. Enquanto isso, do lado de Oceanos, um evento sem precedentes ocorre quando Alice Melville é capturada por um titã e arrastada para o fundo do mar. Oceanos entra em frenesi, vasculhando todos os oceanos do mundo por cerca de 1 ano, consumido pela loucura. Naturalmente, Hunter Ansivo nem estava no radar deles durante esse período. 1 ano depois, naquele estado, 2022. Todos os membros dos Slayers se reúnem, e Hunter Ansivo se torna a figura mais notável do mundo. Oceanos desiste de rastrear Alice com o coração pesado e cria uma lápide para homenageá-la. No processo de busca em todos os mares do mundo para encontrá-la, eles percebem que há muitos monstros inimagináveis dormindo nas profundezas do oceano, e assumem a forma de uma organização secreta que prioriza a confidencialidade acima de tudo. 2 anos se passaram naquele estado, e em 2024 Hunter Ansivo ascende. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Realmente não havia razão para eles estarem conectados. Oceanos não tinha motivo para procurar Ansivo, e Ansivo não tinha nenhum motivo específico para procurar Oceanos. Eu realmente nunca imaginei que faríamos uma aparição como essa. Eu sei. Por que nosso nome está sendo mencionado aqui? Bem, considerando o que está prestes a acontecer, faz sentido. Esse é um ponto válido. Se você pensar no que os caçadores passaram depois disso, se eles tivessem encontrado Oceanos, a situação seria: não, ainda acho que não teríamos chance. Claro, poderíamos ter lidado com o poço anterior e o enxame de monstros muito mais facilmente, mas aquele olho, honestamente, mesmo se todos nós nos apressássemos, poderíamos vencer? Mesmo agora não podemos ter certeza de como as coisas vão acontecer, então o que dizer de Oceanos na época da ascensão dos Slayers? Nunca se sabe. Talvez tenhamos dado a eles uma recompensa incrível depois de nos conhecerem. Bem, isso faz sentido à sua maneira. Oceanos caiu em confusão. E assim como Oceanos estava confuso, os Slayers também estavam em seu próprio mar de confusão. Espera aí, o que exatamente é Oceanos? Um artefato? Um monstro? Seriam pessoas? Quem teria um nome desses? Além disso, não parece que tenha gente aqui especificamente. Não sabemos disso, não é? Seja qual for o motivo, nunca estivemos aqui antes. Não seria estranho se houvesse seres vivendo sob os canais. Bem, isso também faz sentido, mas estou até questionando se está a Terra em primeiro lugar. Fiéis a essas palavras, acima deles, monstros nadavam em círculos como tubarões circulando suas presas. A aparência de cada um deles era tão bizarra que dificilmente poderia ser considerada algo da Terra.
O que você acha, Silvo? Diga alguma coisa. Sinceramente, eu também não tenho certeza. Ainda não consigo entender bem a situação e não faço ideia do que seja oceanos. A expressão do caçador ansivo endureceu. Param podia ver emoções intensas se formando em seus olhos. Arrependimento, tristeza, pesar. Mesmo assim, não podemos ficar assim. Vamos nos mexer e tentar fazer alguma coisa. Já que estamos debaixo d'água, nossa maior prioridade deve ser chegar à superfície. Mas apesar de todas essas provações, ainda havia um vislumbre de vontade de seguir em frente. Certo, não podemos ficar aqui sentados assim. Já superamos adversidades piores antes. Acredito que podemos superar isso também. Bem quando eles estavam prestes a subir para a superfície. Certo, Silvo. Assim, qual é a recompensa da missão anterior? Independentemente do resultado, nós ascendemos, afinal. A missão também passou para a próxima. Isso faz sentido. A janela de status indica claramente que os Flyers ascenderam. Ele olhou para o ar por um momento e então disse com uma expressão ligeiramente surpresa. Mundo, evidência, resistência, partida. Estes? Sim, não são esses os artefatos que você criou? Isso mesmo. Então foi assim que eles recuperaram os artefatos. Ao contrário dos caçadores, Para não ficou particularmente surpresa. Afinal, ela já sabia que os caçadores haviam recuperado seus artefatos, só que o método acabou sendo por meio de uma recompensa de missão. Embora seja questionável se tal busca deveria existir ou como ela pode ser tão irracional, bem, considerando a injustiça que Hunter Ansivo sofreu na obra original, não é particularmente surpreendente. O que realmente chocou Paran foi o método de receber a recompensa. Excessivo. Aí! Na direção que Charlotte apontou enquanto gritava, surgiram de longe com uma silhueta borrada cerca de 20 capulus. A visão deles se aproximando lentamente dos Flyers em fileiras e colunas organizadas era incrivelmente bizarra. No entanto, seu tamanho era menor do que o que Paran tinha visto antes, com comprimento e largura de apenas cerca de 1 m. É exatamente do tamanho de uma mesa. E elas realmente funcionavam como mesas com os artefatos dos Flyers colocados em cima de cada capulus. Todos ficaram bastante surpresos com essa entrada um tanto dramática. Os Flyers tiveram suas reações. Estou tentando manter a calma, mas isso é realmente desconcertante. O que são essas coisas? Elas estão vivas? É mesmo certo tocar nisso. É muito perturbador. Os oceanos tiveram suas próprias reações. O quê? Por que eles estão vindo aqui? Esses malditos monstros oculares parecem estar em todo lugar. Poço, enxame ou seja lá o que for, estou muito curioso sobre a identidade dessas coisas. Até mesmo Ansivo, o dono da missão, pareceu um pouco intimidado pela aparência bizarra deles, hesitante em tocar nos artefatos. Ele pegou cautelosamente sua arma principal, o mundo, com um toque desconfortável. Não parece ter nenhuma maldição estranha. Mesmo assim, só por segurança, seria melhor se todos nós lançássemos um feitiço de purificação antes de pegá-los. Considerando que é uma recompensa de missão, não tenho certeza se é realmente necessário. Mas tudo bem. Se é o seu conselho, vamos segui-lo. Então todos os Flyers com expressões um pouco inquietas começaram a lançar vários feitiços como purificação, limpeza e lavagem em seus respectivos artefatos. E naquele breve momento, churururu, Aira testemunha Hunter Ansivo usando cuidadosamente uma habilidade para apagar sua presença. Isso se deve ao fato de Aira ser uma estudiosa. Assim como Vertia, os estudiosos deste mundo geralmente possuem atributos especializados em detecção ou investigação. Encontrando seus olhos, Ansivo dá uma piscadela e sai silenciosamente com o capulus que trouxe mundo. O que ele está fazendo agora? Bem, talvez ele esteja indo ao banheiro. Param, por favor. O quê? Eu estava falando um pouco sério. Cuidadosamente escondendo a própria presença, Charlotte seguiu na direção onde Ansivo desapareceu. A cena que se apresentou diante dela era, bem, nada de especial. Apenas Hunter Ansivo sentado em uma parte saliente do chão, descansando. E ao lado dele, um capulus flutuando parado sem nenhum movimento. Sivo. Charlotte. Você veio. Você sabe de alguma coisa. A voz de Charlotte tremeu levemente. Isso mesmo. Eu entendo essa situação melhor do que ninguém agora. Não estou duvidando de você de jeito nenhum, mas você precisa entender que tenho muitas perguntas para fazer agora. Claro que entendo, Charlotte. Mas você, sendo tão inteligente, também deve entender por que estou indo tão longe. Você não pode me dizer, certo? Claro que eu sei. A voz de Charlotte tremeu enquanto seu olhar baixava um pouco. Sinto muito, Charlotte. Você sabe muito bem qual é a única maneira de me machucar. Charlotte fechou os olhos e respirou fundo. Você está tentando carregar algo sozinho de novo? Como sempre fez. Ela levantou a cabeça e falou suavemente. Considerando as ações passadas de Hunter Ansivo, ele é muito ganancioso, tendo assumido sozinho muitas tarefas difíceis nesta jornada. Charlotte teme que no final dessa árdua jornada, ela possa vê-lo novamente se sacrificando por algo, e que ela possa novamente apenas assistir. Sim, é algo que só eu posso fazer, algo que eu tenho que fazer. Porque existem tantas coisas assim neste mundo. Eu sei, né? É muito frustrante. Só me prometa que você não vai embora. Eu prometo. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Com essas palavras, Hunter Ansivo se levantou silenciosamente e colocou algo na mão de Charlotte. Isso mesmo. É um anel idêntico ao que você está usando agora. O que devo fazer com isto? Guarde até o último momento. Até o último momento. Tudo bem. Charlotte acenou com a cabeça para Ansivo com uma voz que parecia ter firmado sua resolução. Agora vamos voltar. Ok. Charlotte e Ansivo retornaram para onde seus companheiros os esperavam. Capítulo 86. A minha cabeça parece que vai explodir. Por que isso de repente virou um mistério? Por que aquele cara que está prestes a morrer é tão confiante? E por que ele simplesmente enfiou a espada no chão e foi embora?
Elvira divagou em tom confuso, e por um bom motivo, pois era impossível entender o que estava acontecendo. Como ela mesma disse a Ansivo, que eles pensavam ter morrido indefeso no mar, agora dizia coisas como eu sabia de tudo. E embora isso parecesse ter levado a um bom resultado, o estado atual dos caçadores estava longe do ideal. Eu sei, né? E o fato de ele simplesmente enfiar a espada no chão e ir embora é um espetáculo. Qual é a intenção dele? Até mesmo sua arma principal, Mundo, estava firmemente plantada onde ele estava sentado antes de ir para o campo de batalha, tornando suas intenções completamente insondáveis. Em meio à confusão de todos, o mais perplexo de todos era Paran. Ele sabia? Como? Não, por quê? Depois de ler a obra original, ela sabia que Ansivo deveria ser completamente ignorante sobre o mar. Ao longo da história original, ele nunca demonstrou interesse pelo mar, nem jamais entrou nele, assim como em qualquer outra história de caçador. Então, de fato, quando Paran ouviu pela primeira vez que Hunter Ansivo havia desaparecido no mar, ela teve certeza de que ele havia morrido, porque para os ignorantes, o mar é um desses lugares. Mas agora as palavras e ações de Hunter Ansivo não pareciam mera fanfarronice para tranquilizar aqueles ao seu redor. Os circuitos mentais de Ilparan começaram a girar descontroladamente. O mar, Ansivo, a obra original, os Slayers, a obra original alterada. Ele poderia ser um possuidor? Essa suposição poderia ser feita. Afinal, a obra original que Paran havia lido cobria apenas até o final da história principal, e ela não havia lido a história paralela que estava planejada para ser serializada. E se o final da história paralela fosse que Ansivo e todos os Slayers foram massacrados no mar? Não, porra. Que tipo de romance seria esse? Fazia muito tempo que Paran não xingava daquele jeito. Por mais que encarasse, essa suposição parecia ultrapassar os limites. Suspiro. Mas a situação atual em que ela, Oceanos e as caçadoras se encontravam também estava cruzando os limites, se não completamente além deles. Mas ainda assim, ela queria negar essa possibilidade. Afinal, era uma história que ela amava, e aquelas eram pessoas com quem ela se importava. Ela não queria fazer tais suposições sobre como tudo poderia ter terminado. E a outra falha lógica. Se Hunter Ansivo fosse um regressor, um possessor, um reencarnador ou qualquer tipo de ser, e se ele soubesse sobre os eventos que se desenrolariam no mar, seria normal que ele tivesse se envolvido com o mar no processo de preparação para isso. E se isso tivesse acontecido, Oceano certamente teria detectado. Depois de perder Alice, eles se tornaram extremamente sensíveis à presença de outros no mar. Se alguém tão importante quanto Ansivo tivesse tentado fazer algo, eles inevitavelmente teriam descoberto. Mas, a julgar pelas reações de seus companheiros agora, não parecia haver nenhum sinal de tal contato. Se realmente houvesse contato, eles teriam informado a todos. Naquela época, eles eram verdadeiramente uma comunidade de destino, vivendo e morrendo juntos. Então a suposição de que Ansivo é um possuidor. Por enquanto, ela queria descartar a possibilidade. Não queria pensar nisso. Ela falou com Oceanos, que ainda estava confuso. Vamos continuar observando por enquanto. Ainda estamos longe do fim da memória. Tudo bem. Seria o melhor. Não faz sentido discutir mais isso aqui. A memória flui novamente e logo uma cena familiar a todos aparece. Quando Hunter Ansivo retorna com Charlotte, uma explosão ensurdecedora é ouvida no fosso ao lado deles, e o monstro começa a atacar. Os Slayers entram em modo de combate e eliminam o poço com sucesso, enquanto todos os membros permanecem ilesos. Depois disso, como visto nas memórias de Alexandra, um enxame de peixes monstruosos que parecia contar pelo menos 1 milhão atacou o grupo de Ansivo. Titãs, navios fantasmas, Krill e muitos outros. Em uma situação que era literalmente metade água, metade peixe, os Slayers foram colocados na defensiva pelo exército organizado e, eventualmente, os membros começaram a desistir um por um, justo quando parecia que seriam derrotados. Alha. Kavaan. Então é assim que você consegue matar essas coisas. Sem nenhuma estratégia especial, eles conseguiram derrotar o exército de 1 milhão de peixes monstruosos apenas com poder de combate. Os membros restantes eram Ansivo, Kang Yuri, Marianne, Charlotte, uma mulher chamada Albina vestindo a túnica de um bispo católico e uma mulher chamada Yuki, em trajes japoneses de sacerdotisa. 6 no total. Ufa. Ansivo respirou fundo após derrotar o último peixe monstro restante. Ufa. Você está bem. A mulher vestida como uma sacerdotisa se aproximou dele. Sim, estou bem. Só, muito cansada. Não é nada demais. Você não estava lutando bem na linha de frente. Ela apoiou Ansivo e examinou seu corpo. A tristeza tomou conta de seu rosto. Você tem muitos ferimentos. Vou te tratar, então é melhor você descansar um pouco por enquanto. Ao ver sua expressão triste, uma emoção sombria também nublou o rosto de Ansivo. Paran, que havia observado inúmeras expressões em sua vida anterior enquanto pintava vários quadros, não conseguiu ler a emoção no rosto dele dessa vez. Tristeza, culpa, remorso, pesar. Era uma expressão sutil que não correspondia a nenhuma emoção que ela tentasse atribuir a ela. Ainda assim, a atmosfera geral era relativamente brilhante. Da perspectiva deles, fazia sentido. Embora a batalha tenha sido difícil, eles acabaram vencendo, e os membros que desistiram durante a luta escaparam em vez de morrer. Do ponto de vista deles, eles agora poderiam emergir, se reunir com seus companheiros que haviam escapado antes e estavam recebendo tratamento, e então analisar calmamente o que havia acontecido. Na verdade, Charlotte e Albina cumprimentaram-se com seus corpos cansados, e Kang Yuri estava deitado em silêncio ao lado de Ansivo. Considerando a situação, poderia ser considerada uma imagem realmente cruel. Em contraste com o clima descontraído dos Slayers, a atmosfera do lado de Oceanos era pesada. Vai chegar logo? Esse olho. Sim, 20 minutos antes da morte. Xiao, você vai ficar bem?
Anteriormente ao mergulhar na memória de Kang Yuri, Xiao sofreu consideravelmente ao ver o olho em questão. Afinal, como conjuradora da habilidade de mergulho, o fardo que ela carrega é imensamente maior em comparação aos outros. No entanto, ela demonstrou uma forte vontade de continuar este trabalho e com o lado de Silo fazendo o melhor para apoiá-la, ela pôde aparecer aqui novamente. Na realidade atual, Xiao está equipado com nada menos que 3 artefatos de suporte mental. Além disso, cada uma delas tem pelo menos nota S. Sua imunidade mental agora é incomparável à de qualquer outra pessoa no mundo. Isso é o que se entendia anteriormente pelo poder do equipamento. Como bônus, cada membro do Oceanos, exceto Xiao, é equipado com um artefato de suporte mental. É claro que mesmo com preparativos tão minuciosos, ainda havia preocupações, então a atmosfera tensa não pôde ser completamente dissipada. E no meio do silêncio, no momento, a habilidade Sanidade à prova d'água está ativa no momento. Está aqui, junto com a mensagem que apareceu diante de seus olhos, dando uma sensação mais irônica do que nunca, ela apareceu. Começa como uma esfera redonda. Uma bola, lisa e flutuante. Bola vazia o planeta, universo, mundo. Os Slayers, percebendo que algo havia chegado, imediatamente pegaram suas armas e se prepararam para o combate. Xiao, você consegue lidar com isso? Estou bem por enquanto. Não exagere, pare imediatamente se algo parecer estranho. Eu sei. Eu também valorizo meu corpo, não se preocupe. Agora sua forma é claramente visível. Uma esfera perfeita. Como uma bolinha de gude transparente, mas sem nenhuma limpeza, restando apenas a feiura. Milhões de cadáveres de monstros flutuam como estrelas. No centro do universo mais corrupto e repugnante, uma estrela que espelhe todo o mal do mundo. Abriu seus olhos para ouvir as vozes de seus companheiros. Ugh, ainda é suportável mais do que eu pensava. Talvez seja por causa dos artefatos, ou porque já passamos por isso antes. Xiao, como vai? Você está bem? Sim, ainda. Paran sentiu-se aliviado. Está todo mundo bem. Mas por que eu não? Sua consciência ficou turva. Está mais difícil do que antes. Por quê? Como assim? A habilidade Sanidade à prova d'água está ativa no momento. Atenção detectada na janela de status. Exposição prolongada pode causar problemas. Tonta. Enjoada. Vontade de vomitar. Vontade de abrir a porta e sair correndo gritando. Vontade de chorar para o mundo, depois rir, depois pregar peças, depois ficar de mau humor sozinha, de repente enlouquecer. Depois dançar de novo e cantar e coçar as costas e abraçar com força as costas. Depois cair no mar e queimar no fogo. Não consigo definir as emoções. É bizarro. A intensidade é muito maior do que antes. Forte. 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 Os pensamentos não estão progredindo direito. O que fazer? O que é? O que eu estava tentando fazer? A mente de Paran ficou distante. Ung. A respiração que ela estava prendendo sem perceber volta aos seus pulmões. Pai, Paran? Por que de repente? Da perspectiva de seus companheiros, é chocante ver Paran, que estava quieta, reagir de repente dessa forma. Você está bem? Xiao, pare logo com essa lembrança. Espera aí. Estou bem. Vamos continuar assistindo. Tem certeza? Você não pode exagerar de jeito nenhum. Eu sei disso muito bem. Paran parou por um momento. Só que acho que estava um pouco cansado. Estou um pouco enjoado, mas consigo lidar com isso. Ufa, tudo bem. Se você diz. Você viu a situação anterior? Enquanto Paran concentrava sua mente no mergulho, Charlotte já havia se transferido para a colmeia e estava deitada, segurando o anel com os olhos bem fechados. Como se estivesse dormindo. Ah, não. Deixe-me ver de novo. Desculpe. Ok. A memória retrocede. E esse ser abre os olhos novamente. Ironicamente, está mais confortável do que antes. Só estou me sentindo enjoada e com um pouco de dor de cabeça. Por que diabos antes? Parecia que um momento incrivelmente importante havia passado. No entanto, por enquanto, concentrar-se na cena diante de seus olhos é a tarefa mais urgente. Paran concentrou-se na memória. Kug, Arg. Assim que abriu os olhos, Hunter Ansivo e os Slayers mostraram reações imediatas. Expressões de dor insuportável. Eles agarram a cabeça e se encolhem ou inversamente esticam o corpo. Bang. A câmera na cintura de Hunter Ansivo explode, afundando como destroços. Então, de repente, bang. O anel de vidro em seu dedo estoura, e o fio dourado dentro dele flui para dentro de seu corpo. E de novo, bang, 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 bang. Os 5 anéis restantes se quebram, e uma energia dourada toma conta dos corpos de todos, incluindo Charlotte. Oh, o quê? Isso, se como isso aconteceu? Você verá em breve, observe atentamente. Dezenas de mensagens apareceram e desapareceram rapidamente diante dos olhos de Charlotte. Kugburg, ainda segurando a cabeça, mas com uma expressão mais relaxada, ela abre sua janela de status com uma cara confusa. Janela de status, Charlotte Aira? Habilidade pessoal, escrever mitologia, S. O que você não sabe persegue você. O que você sabe ajuda você. Habilidades, Sanidade à prova d'água, S. Observação ultra precisa, S. Olhos para ver o universo, S. Notificações recentes. Recuperando notificações recentes. Sua mente foi completamente destruída. O artefato único final feliz foi destruído. Sua mente foi restaurada. Após sua mente ser completamente destruída debaixo d'água, ela foi restaurada. Você adquiriu a habilidade Sanidade à prova d'água, S. A habilidade Sanidade à prova d'água foi ativada. Paran verificou rapidamente a janela de status e organizou a série de eventos em sua mente. Parece que os outros caçadores também recuperaram suas mentes por esse caminho. Acho que foi mais ou menos assim que aconteceu. Entretanto, até ela estava desorientada demais para ver as cenas seguintes claramente.
A memória termina com Aira ativando o dispositivo de teletransporte, transferindo-se para a colmeia, escondendo seu corpo em um espaço profundo e então lançando um feitiço de preservação em si mesma. O mergulho terminou em uma atmosfera um tanto caótica. Vamos descansar um pouco. Todos concordaram com as palavras de Paran e desabaram dentro do tanque de água. Hashtag. Nas profundezas do oceano. O fundo do mar, o abismo, a escuridão. Parado ali sozinho. À distância, algo pode ser visto se aproximando. Habilidade sanidade à prova d'água. Tem asterisco. Erro detectado. Habilidade destruída. Não é possível ativar. Fuja, 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 fuja. Ao ver isso, um sorriso breve e irônico se forma. Fuja, eles dizem. Está perto o suficiente agora para ser reconhecível. Como eu pude fazer isso? Que absurdo. Os tentáculos que se aproximam são lentos. De fato, um completo absurdo. Olhos fechados. Logo, uma sensação de paz. Mas o conforto é impossível. Por causa daquela frase que não foi dita. Tentando abrir a boca, mas sabendo que ela não chegará até ela. Então, pelo menos como um sussurro para si mesmo suavemente. Abra os seus olhos. Ei, ei, ei. Ah, sim. Suspiro. Você estava pensando nisso de novo? Ah, bem. As palavras somem. Eu sabia. Você estava pensando nisso. Deve ser difícil, mas tente se livrar um pouco. Desculpe. Não é fácil. Suspiro. Tudo bem. Aguenta firme. Sei que não adianta muito dizer, mas ainda não acabou. Obrigada. Mas por que você me ligou de repente? Bem, nada demais. Eu estava entediado e vi sua expressão ficando mais séria, então pensei, eles estão fazendo isso de novo, e decidi bater um papo. Sabe, quando você entra em depressão, é difícil sair dela. Tá? Obrigado por cuidar de mim. E eu imaginei que você já tivesse terminado de assistir. A gente devia começar a trabalhar. É um pouco mais rápido do que o esperado. Mas não tem problema nenhum, né? Sim, pelo menos ainda não. Que bom. Obrigado, como sempre. Não, bem, eu também te devo uma. Suspirar. Se estiver muito difícil, faça uma pausa. Eu consigo. Não, eu faço isso. Não me sinto confortável em deixar mais coisas para você aqui. Prefiro que seja um pouco mais difícil. Bem, se é isso que você quer, faça como quiser. Silêncio. Seus olhares se encontram brevemente, depois se voltam para a saída escura da caverna. Sabe, não cabe a mim dizer isso, mas sua vida é realmente extraordinária. Como se houvesse alguém neste mundo que... Não, eu nem consigo me obrigar a dizer isso. Silêncio novamente, lábios selados. De fato, até para si mesmo, a vida parecia um pouco extraordinária demais. Suspiro. Pelo menos leve alguns desses com você. Eu sempre me pergunto, por que todas as coisas têm esse formato? Não poderiam ter sido um pouco mais bonitas? Ele disse, olhando para os 3 capulus que seguiam atrás. Se você não gosta deles, não os aceite. Não, eu levo. Obrigada. Ele se virou e olhou novamente para a saída da caverna. Janela de status. Janela de status. Ansivo. Habilidade pessoal. Promessa para o futuro. Sua última chance chegou. Habilidades. Sanidade à prova d'água. S. Pioneirismo no caminho. S. Amizade leal. S. Doenças de status. Regressão? Nem mesmo uma habilidade, mas uma condição de status. Isso não é um pouco ameaçador? Ele, ansivo, nadou silenciosamente para fora da caverna. Capítulo 87. Swoosh! Sivo, emergindo da caverna, nadou para cima a uma velocidade incrível, subindo cada vez mais alto. Sua velocidade era o dobro da de quando lutava sob o Havaí. Era quase igual à de Paran. Para subir do fundo da colmeia das Marianas até o topo, são cerca de 30 quilômetros. Como a parte mais alta da colmeia mariana fica 5 quilômetros abaixo da superfície, Sivo está essencialmente residindo em uma caverna a 35 quilômetros de profundidade no fundo do mar. Para referência, peixes-monstro também vivem naquela área. Como mencionado repetidamente, o ambiente é bem diferente da Terra original. Sivo, tendo deixado a colmeia mariana em um instante, correu em uma direção como uma rajada de vento. O capulus atrás dele, surpreendentemente, mantinha uma velocidade semelhante. Como é que essa coisa se move na água? Ele pensou consigo mesmo. Bem, acho que não é tão surpreendente. Embora o relacionamento seja tão distante quanto um primo de 3º grau em 2º grau, ele ainda está de alguma forma conectado àquele Kraken, não é? Não, pensando bem, pode ser um pouco mais perto do que isso. Ele distraidamente tentou estabelecer a relação entre o capulus e o Kraken. Ei, cuidado, na frente. Uma voz urgente de mulher veio do capulus atrás. Uau! Voltando à realidade, Ansivo se viu nadando em direção a um grande pilar de pedra. Ele girou o corpo de forma quase acrobática, evitando o pilar por pouco. Ah, obrigado, meu Vili. Se você continuar distraído desse jeito, não vai adiantar nada. O que você estava pensando dessa vez? Ah, nada. Só estou pensando na relação entre este cabo e o Kraken. Sério, você pensa nas coisas mais estranhas? Então, que tipo de relacionamento você acha que eles têm? Você já pensou nisso? Bem, vamos ver. Já que veio de mim, talvez algo como o cabelo que caiu de um rato que vivia em um lugar que o Kraken visitou. Uau! Ansivo soltou uma pequena exclamação. Considerando o contexto, é uma analogia perfeitamente adequada. Exceto por uma parte, claro. Os ratos hoje em dia também comem carne de Kraken? Quantas vezes preciso te dizer? Eu não tinha escolha naquela época. Era uma questão de sobrevivência. A menos que você tenha sido capturado por um monstro marinho de 1 quilômetro de comprimento e arrastado para o fundo do mar, fique de boca fechada. Bem, eu quase fui absorvido pela filha do Kraken com minha janela de status destruída. Sempre tentando ter a última palavra. Depois de tagarelar e brincar por um tempo, Ansivo finalmente chegou a algum lugar. O que estava diante dele era um penhasco enorme.
Era tão grande que suas extremidades não podiam ser vistas, nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Era apenas verticalmente plano. Ansivo parou em frente à parede enorme e olhou para cima por um momento. No meio daquele enorme penhasco, ele podia ver um pequeno sulco esculpido. Ao se aproximar, viu que era uma ranhura grande o suficiente para caber um punho. A única coisa peculiar era que seu formato era um hemisfério perfeito. É este o lugar? Sim, é isso mesmo. Se minha intuição estiver correta, deve estar aí. Intuição, hein? Se a intuição dela dizia isso, então era simplesmente um fato. Foi isso que Ansivo entendeu. Tudo bem. Se é a sua intuição, acho que deve estar aí. Ele acariciou cuidadosamente o sulco hemisférico. Então, chegamos, mas o que fazemos agora? Ah, só um momento. Um dos 3 capulus flutuantes se aproximou de Ansivo. Quebre isso. Esse? Pare de falar e faça isso rápido. Isso não é um pouco imprudente, até para você. Você também respeita e preza os pelos que caem do seu corpo? Sem ter nenhuma resposta específica, Ansivo apenas seguiu as instruções dela. Um momento depois, com um forte estalo, um dos capulus se estilhaçou, e de dentro dele emergiu uma joia redonda, azul e de tirar o fôlego. Os fragmentos do capulus desintegrado afundaram lentamente no mar profundo. Insira-o naquele buraco esculpido. E agora? É que esse método é mais clássico do que eu esperava. Inserir uma joia num buraco na parede. Eu não fiz isso. Se quiser reclamar, vá falar com aquele olho. Tentei reclamar, mas não consegui falar com ele. Oh, porra! Essa boca dele. Ansivo riu baixinho enquanto inseria a joia azul na ranhura. Então, voou. Ao redor desse sulco, um padrão incrivelmente grande começou a brilhar em azul, revelando-se. Próximo, Dududuk, Urururum, Kugugum. A parede com o padrão circular se abriu como uma abertura de câmera, revelando o espaço atrás. O que se revelou foi uma caverna imensamente vasta, como se todo o interior do penhasco fosse completamente oco. Era um espaço grande o suficiente para acomodar facilmente não apenas um peixe-monstro, mas até mesmo 2 ives. Está muito escuro para ver claramente. Escuro? Você conseguia enxergar perfeitamente no fosso mais cedo. Isso porque eu sou um regressor e também tinha meus sentidos de combate ativos naquela época. Alguém pode pensar que você regrediu dezenas de vezes ou algo assim. Eca! Pela primeira vez, a boca de Ansivo se fechou e com uma expressão levemente irritada, ele entrou na caverna. Habilidade Sanidade à prova d'água está ativa. Uma mensagem que apareceu mesmo quando estava escuro demais para distinguir qualquer coisa. Acho que é isso mesmo. Desça até o fundo e olhe ao redor lentamente. Depois de confirmar, volte imediatamente. Só confirmar? Nada mais? Nada mais. Só confirme. O caçador Ansivo assentiu e nadou silenciosamente para baixo. Depois de descer por sabe-se lá quanto tempo, ele finalmente chegou ao fundo e lentamente começou a olhar ao redor. Não importa como você olhe, isso não é grande demais. Vai levar uma eternidade para dar uma olhada em volta. Aposto 10 capulus que você ficará apavorado em 10 minutos e sairá correndo da caverna em pânico. Que absurdo. Não faz sentido. Se você pensar no que eles estão procurando agora, não é nenhuma bobagem. Porque eu trouxe isso à tona. Aquilo que ele provavelmente veria em breve. Dizem que o maior medo é o medo do desconhecido, mas às vezes há coisas que são assustadoras mesmo quando você sabe sobre elas. Não mais assustador porque você sabe, apenas, aterrorizante. E então, Bak, ele sentiu algo onde estava prestes a pisar com cuidado. Fugir, fugir, fugir. Ao ver a janela de status gritando histericamente, ele se sentiu um pouco ansioso. Isso lembrou daquele dia. Você esbarrou em alguma coisa? Alice gritou por ele. Ansivo tocou silenciosamente em tudo que estava à sua frente. O fugitivo. Agora as letras estão ainda mais ousadas e vermelhas. Ele falou em voz baixa. Eu penso que sim. Ótimo. Não tente olhar de perto e, se possível, não toque. Siga o tentáculo onde ele fica mais grosso e suba. Ok. Ansivo silenciosamente, com os movimentos mais cuidadosos de sua vida, seguiu o tentáculo para cima e para cima. O tentáculo que era fino foi ficando mais grosso, chegando a atingir um diâmetro de quase 20 metros. Corre, 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 corre. Droga, calha a boca. Como se a sensação assustadora não fosse suficiente, o pânico na janela de status dobrou seu medo. Tremendo sem perceber enquanto seguia o tentáculo, Ansivo finalmente chegou a um certo ponto. A parte onde os tentáculos se conectavam em um só. O centro. Para simplificar, o núcleo. Antes ela brilhava em azul, mas agora havia perdido a luz e estava completamente escura. O núcleo do Kraken. Assim que ele pronunciou mentalmente esse nome, uma emoção avassaladora tomou conta de Ansivo. Espanto, medo, terror, 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 terror. Incompreensível, incompreensível, incompreensível. Não se deve tentar compreender, mas compreender, não compreender. Mesmo me compreendendo, compreender é incompreensível. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. Droga! Eu sabia que isso ia acontecer. Assim que Hunter Ansivo apresentou sintomas anormais após ver o núcleo do Kraken que havia perdido sua luz, o capulus o atingiu com força de cima, deixando-o inconsciente. Então, carregando-o para fora da caverna. Não importa como você olhe para isso, é certo desmaiar sem nem mesmo conseguir fugir. Alice resmungou para Ansivo enquanto agarrava seu próprio coração que batia incontrolavelmente. Morte de Kraken, confirmação completa. Hashtag. Minha cabeça. O que foi? Você está bem? Sim. Deve ser efeito daquela lembrança de antes. Acho que vou me sentir melhor depois de descansar um pouco. Mais importante, como está o Xiao?
Ela está dormindo. Disse que não levou um susto grande, então vai ficar bem depois de descansar um pouco. Que alívio, ufa! Paran ficou imóvel no tanque, organizando as memórias que acabará de ver. O anel que Ansivo deu de presente, a espada cravada no chão, o ritual de ascensão e aquele maldito capuluz. Pensar em juntar tudo isso faz sua cabeça latejar. E aquele olho? Ela sentiu isso quando viu pela primeira vez na memória de Kang Yuri, mas aquele olho definitivamente tem uma conexão com Kraken. Desta vez, ela sentiu isso mais claramente e mais fortemente. Aquele olho, sem dúvida, já deve ter encontrado o Kraken antes, mas ela não sabe ao certo o que eles fizeram quando se encontraram. Não há evidências. A própria falta de evidências é a evidência. É apenas a prova de um reconhecimento instintivo que surgiu dentro de Paran. Arg, minha cabeça dói. É uma sorte que haja mais um material de referência. Será que ela já terminou de olhar? Vertia, que se recuperou primeiro, foi examinar as memórias contidas nas evidências obtidas de Alexandra. O que será que Alexandra ouviu que lhe permitiu aceitar a morte tão pacificamente naquela situação desesperadora? Quem era o ser que falou com ela? Com a inteligência de Vertia, ela pode descobrir tudo claramente assim que vir a memória e começar a instruí-la. Essa é a esperança unilateral de Paran, no entanto. Já deveria estar na hora. Khan, Eka, você me assustou. Quem irrompeu pela porta com um som quase como de uma bomba explodindo foi Vertia. Com uma expressão extremamente animada, ela agarrou a evidência na mão e caminhou em direção a Paran. Isso, se você manusear descuidadamente, não vai quebrar e... As palavras de Paran, ou algo assim, foram cortadas. Isto, acho que você precisa ver. Com uma voz severa, Vertia de repente pressionou a evidência contra a testa de Paran. Elvira, que observava a condição de Paran de lado, ficou surpresa e tentou parar Vertia, mas infelizmente não conseguiu. Ei, espere um segundo. O que é isso de repente? Antes que ela pudesse protestar, a consciência de Paran foi sugada para dentro da evidência. Capítulo 88. Uau! Uau! Um grito irrompeu das profundezas do coração de Paran. Então é assim que se sente ao entrar nas memórias contidas na evidência. A sensação de algo sendo puxado do coração, subindo pela espinha, serpenteando até a cabeça e saindo pela testa. Espera aí, o Ansivo fez essa coisa e deu para a namorada? A consciência de Paran parecia estar passando por um túnel brilhante. A sensação é pior do que mergulhar. Mergulhar foi como um mergulho instantâneo na água, conectando-me imediatamente às memórias. Uau! A consciência de Paran atravessou a passagem por um longo tempo. Isso está demorando mais do que eu esperava. Pensando que seria melhor organizar algumas informações, Paran relembrou memórias relacionadas à evidência. Evidência. Um artefato em forma de colar com uma esmeralda verde incrustada. Na história original, era um item que o caçador Ansivo entregou a Alexandra, uma das caçadoras, para evitar que ele enlouquecesse após derrotar um inimigo às custas de suas memórias. Sua função, fiel ao seu nome, é armazenar as memórias de alguém e permitir que elas sejam recuperadas e visualizadas por outra pessoa. Encontrei isso no cadáver de Alexandra. Logo após a ascensão, após derrotar o Pit, Alexandra se separou do grupo durante a batalha contra a segunda provação de centenas de milhões de peixes monstros. Por algum motivo foi teletransportada para a colmeia do trem no Mar do Leste em vez da base terrestre. No início, Alexandra ficou extremamente confusa, mas depois de aparentemente conversar com uma entidade invisível, ela calmamente armazenou suas memórias na evidência antes de aceitar sua morte com compostura. No entanto, a evidência, um artefato de nível divino criado pelo próprio caçador Ansivo, sofreu danos severos, rachando e partindo-se apenas por armazenar essas memórias. Após Paran recuperá-la, ela teve que ser imediatamente enviada para reparos no silo. Durante esse processo foram encontradas evidências sugerindo que alguém havia selado deliberadamente as memórias contidas na evidência, mas no final, de alguma forma, eles conseguiram realizar os reparos, completando a restauração e tornando-a utilizável novamente. E então Vertia, após primeiro verificar as memórias contidas na evidência, rapidamente se aproximou de Paran, entregou-a a ela e a empurrou à força, dizendo: "Você deveria ver isso." Quero dizer, o que poderia ser? Bem, Vertia não era de fazer coisas inúteis. Paran apenas esperou calmamente. E um momento depois, quando o fim do longo túnel apareceu, Paran emergiu. Respingo. Essa sensação é como andar num toboágua. Paran inclinou a cabeça levemente e primeiro examinou sua própria condição. Definitivamente era diferente de mergulhar. Enquanto mergulhar parecia assistir a um vídeo passando diante dos seus olhos, isso era como holograma se desdobrando ao redor. Quando Paran olhou para seu corpo, ele estava nebuloso e bruxuleante, exatamente como a aparência de um fantasma. Então é assim que é. Paran ficou maravilhada enquanto colocava a mão dentro e fora da barriga. Quanto aos arredores, olhando ao redor, Paran rapidamente percebeu onde estava. Rochas grossas empilhadas desordenadamente e uma atmosfera escura, azul e um tanto sombria. Decisivamente à distância, braços brancos e rígidos se erguem. Bráquio. Paran também sofreu muito por causa daquela coisa maldita. E se está a colmeia do Mar do Leste agora. Quando Paran olhou ao redor, ela facilmente encontrou Alexandra por perto. Logo depois da transferência ela ainda tremia de medo e perplexidade, sem nenhum sinal de estar conversando com ninguém. O mais peculiar era que seus membros estavam presos por tentáculos que emitiam uma luz roxa pálida. Isso certamente não estava presente quando visto através de Dive. Então é por isso que ela não conseguia mover os braços. Paran lembrou-se da forma imóvel de Alexandra, apesar de nada visivelmente a conter. Mas havia uma coisa estranha. Por que não foi mostrado na janela de status? A janela de status de Alexandra claramente não mostrava estados anormais.
Normalmente, em casos como este, um efeito de status como amarrado ou restraindo seria aplicado. Janela Street Status. Mesmo na janela de status que Alexandra ligou com urgência, não houve nenhuma mudança específica. O fato de ela ter aberto a janela de status significa que em breve, aquela entidade desconhecida apareceria. O ser que entrou na consciência de Alexandra e se envolveu em uma conversa incompreensível com ela. Paran examinou Alexandra atentamente para aproveitar o pouco tempo que lhe restava. Vamos ver, os olhos dela estão bem. Ela realizou um exame minucioso usando o conhecimento que tinha, mas não encontrou nenhuma normalidade notável. Então ela está em sã consciência agora. Isso torna tudo ainda mais intrigante. Como alguém que não estava sob nenhuma influência ativou o dispositivo de dobra de emergência para se transferir para a colmeia do Mar do Leste. Paran refletiu por um momento, acariciando o queixo. Mas não durou muito. Ug, arg. Oh, que é isso? Quem está aí? Os olhos de Alexandra, que mantinham uma atitude constantemente confusa e murmuravam algo atordoada, começaram a emitir uma luz roxa pálida. E surpreendentemente, uma forma apareceu diante dela. Farfalhar, farfalhar, chá. Com um som estranho que parecia seda girando, ou neve caindo e se acumulando, ou um pincel pintando em papel macio. Quem é você? Uma garota envolta em um brilho roxo apareceu. Sua atmosfera era completamente diferente daquele mar profundo e sombrio. Seus longos cabelos roxos claros que chegavam até a cintura balançavam suavemente na água, e as mãos finas e brancas que apareciam por entre suas mangas largas e esvoaçantes eram tão claras e limpas quanto já de branco impecável. Sua saia com detalhes em renda esvoaçava e por baixo dela, pernas esguias e nuas se estendiam, balançando vagarosamente para frente e para trás na água. Todo seu corpo brilhava lindamente com uma luz roxa pálida, quase como um anjo descendo do céu. Seu rosto estava escondido atrás de uma máscara, obscurecendo seus olhos, nariz e boca. Mas Paran podia facilmente imaginar que o rosto por trás dela devia ser de uma beleza de tirar o fôlego. Ela é bonita. Não eram apenas palavras vazias, mesmo nessa situação crucial e sombria. A garota exalava uma aura tão misteriosa e bela que inconscientemente evocava tais pensamentos. É claro que Paran sentiu completamente aquela atmosfera por exatamente 10 segundos, por causa da voz que saía da boca da garota. Aquela voz, suave e limpa como contas de jade rolando em uma bandeja de prata, e refrescante. Não fique tão surpreso. É um prazer conhecê-lo. Aquela voz pertencia a ninguém menos que alguém que Paran conhecia muito bem. Pertencia a alguém que ela estava procurando há muito tempo. Pertencia a um velho amigo precioso e insubstituível que ela pensou que nunca mais veria. Ao gelo. Paran, sem perceber, sussurrou o nome daquela pessoa no vazio com os olhos fundos. Hashtag. O que diabos está acontecendo aqui? Minha cabeça está girando. Um amigo que eu pensava estar morto retornou nesta forma, desta maneira. Milhares e milhares de perguntas inundam minha mente. Sinto-me confusa, perplexa, assustada, feliz e triste, tudo ao mesmo tempo. Eu senti que ia enlouquecer. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse explodir. Estou sem fôlego. Minha garganta está apertada. Meus olhos estão tremendo. Paran imediatamente se moveu em direção a Alice na memória, tentando abraçá-la com força. Senti falta dela, queria vê-la. Parece que nenhuma pergunta ou emoção era mais forte que essa saudade. Mas o corpo de Paran passou direto por Alice, escapando atrás dela. Paran caiu no local, olhando fixamente para suas próprias mãos que tremulavam vagamente. Alice ficou parada na frente de Alexandra, como se ela quisesse dar algum tempo a Paran. Por quê? Por quê? Havia tanta coisa que eu queria perguntar, tanta coisa que eu queria dizer, mas não conseguia dizer uma palavra. Por que aqui? Por que neste exato momento? Por que se mostrar agora quando todos já desistiram? Onde você esteve todo esse tempo? Senti a sua falta. Nenhuma palavra conseguia escapar de seus lábios, todas ecoando para além da garganta firmemente contraída de Paran. Paran esqueceu até o que deveria fazer, sentando-se no chão e derramando lágrimas. Ele simplesmente chorou sem parar. Paran não sabia dizer se era tristeza, felicidade ou nenhuma das duas coisas. Então, algo tocou as costas de Paran. É estranho. Mesmo sabendo que nada deveria tocá-lo, Paran estranhamente não achou que essa sensação fosse uma ilusão. Um toque quente, desejado e gentil. Poderia ser aquela mão daquele dia, quando ele conheceu Titã, a mão que ele não conseguia segurar. Poderia ser a própria mão do amigo que ele sentiu falta? Em algum momento o choro de Paran parou. Aquele toque foi tão gentil e caloroso, como se lhe dissesse para não chorar. Paran não se preocupou em se virar para verificar se aquele toque era real. Simplesmente parecia que ele não deveria. Em vez disso, Paran tentou se recompor silenciosamente, levantando a cabeça e se levantando. Então, ele encarou Alice e olhou fixamente para sua máscara. Jin, tá? Naquele momento, Paran sentiu estranhamente como se tivesse feito contato visual com Alice. Mesmo que ela estivesse usando uma máscara e seus olhos não devessem estar visíveis, por incrível que pareça. E certo, sendo eu assim, certamente não é o que você quer. A luz retornou aos seus olhos. Essa pode ser a última voz de Alice que Paran conseguiu ouvir. Ele não queria perder um som tão precioso porque estava chorando. Paran se recompôs, segurando as lágrimas. Só então Alice começou a se mover novamente. Agora mesmo. Parecia que ela poderia ter concordado. Capítulo 89. Alice se aproximou lentamente de Alexandra. Paran não foi o único surpreso com a aparição repentina de Alice Melville. Alexandra, a protagonista da memória, também expressou sua surpresa, não menos que Paran. Dada a situação, foi mais um choque do que uma mera surpresa. Quem é você? Um M-monstro? Estranhamente, desde o momento em que Alice apareceu, Alexandra estava falando sem abrir a boca. Sua voz parecia emergir do próprio espaço e não sair de sua boca. Era como quando os pensamentos íntimos de um personagem são narrados em um filme ou drama.
A própria Alexandra pareceu bastante surpresa com o fato. Até Paran achou que ela não possuía nenhuma habilidade telepática na obra original. Espera, o que é isso? Por que minha voz está assim? Os olhos de Alexandra tremeram. Considerando sua jornada desde o ponto de ascensão até sua chegada aqui, juntamente com sua situação atual, é fácil imaginar a confusão que Alexandra estava vivenciando. Não é irracional que ela esteja assustada. Felizmente, Alice não parecia ter se tornado tão insensível a ponto de assustar alguém em tal situação. Calma, eu não sou um monstro e não vou te machucar. Ao ouvir a voz suave de Alice, a tensão de Alexandra pareceu diminuir um pouco. Afinal, quando se percebe que a comunicação é possível, o medo do desconhecido tende a diminuir significativamente. Alexandra perguntou com a voz trêmula. Quem é você? Sou Alice Melville. Sou membro do Oceanos, o grupo que você estava procurando. Ela hesitou um pouco na parte do membro do Oceanos. Oceanos? Alexandra exclamou surpresa. Oceanos? O que é isso? É um grupo de caçadores operando debaixo d'água. Aqueles peixes estranhos com os quais vocês têm lutado até agora são os que costumamos caçar. Espere, você está dizendo que estava nos observando? Diante dessa pergunta, Alice silenciosamente estendeu a mão em direção à escuridão, isto é, em direção ao interior da caverna, como se estivesse pedindo que algo respondesse em seu lugar. Voam. O que emergiu da escuridão foi um pequeno capuluz, muito menor do que o que Paran tinha visto antes. E isto? Um C-capuluz? Alexandra e Paran ficaram surpresos ao mesmo tempo. Paran quase foi derrubado. Ela nunca imaginou que um cápulo apareceria aqui. Claro que não. Estou observando você com isso. Do começo ao fim, tudo. Oh meu Deus! Apesar de saber que alguém a estava perseguindo em tal situação, Alexandra não pareceu se ressentir de Alice nem demonstrar qualquer raiva em relação a ela. Ou mais precisamente, parecia que ela havia decidido se concentrar em algo mais importante. Você precisa conhecer alguém agora mesmo. Um caçador chamado Ansivo. Ah, é sobre a missão. Paran também viu Ansivo mencionar ter recebido uma missão para encontrar Oceanos com sua própria boca anteriormente. No entanto, infelizmente isso é impossível. Claro que é impossível. Paran pensou. Por quê? Obviamente é uma questão de distância. A localização atual de Alexandra é o Mar do Leste, enquanto a localização de Ansivo é o Havaí. A menos que Alice tenha aprendido algum tipo de técnica de teletransporte, é impossível nadar uma distância que leva 8 horas, mesmo de avião. Foi o que Paran pensou, mas algo completamente diferente saiu da boca de Alice. Faz parte do plano. Que plano? De acordo com o plano do caçador Ansivo, eu não deveria encontrá-lo agora. O plano de Sivo? Sim. Até você ser teletransportado para cá faz parte do plano dele. Ok. Como posso acreditar nisso? Aqui. Alice se aproximou de Alexandra, ajoelhou-se na frente dela enquanto ela estava deitada no chão e estendeu a mão dela. O objeto colocado naquela mão era algo que Alexandra e Paran conheciam bem. É esse anel. Foi o anel chamado Final Feliz que Ansivo fez e distribuiu para as heroínas. Isso é prova suficiente? Mas, e se você pegasse à força ou roubasse? Você acha que é possível eu pegar ou roubar alguma coisa dele? Eu não consigo nem sair da água. Com essas palavras, a boca de Alexandra se fechou. Certamente é um bom método de persuasão. Independentemente da verdade, soaria convincente da perspectiva de Alexandra. Na verdade, ela pareceu convencida pela lógica de Alice, balançando a cabeça lentamente. Então, esse é o plano de Ansivo, hein? Paran não ficou particularmente surpreso. Afinal, fora o caçador Ansivo quem dera aquele anel de presente a todas as heroínas. Sem mencionar seu comportamento suspeito em memórias anteriores e seu jeito de falar como se soubesse de alguma coisa. É bem provável que ele soubesse que eles iriam para o mar depois de ascender. Em termos de informação, é como se ela estivesse apenas confirmando o que já sabia através das palavras de Alice. Mas isso não significa que as perguntas desapareceram. Como é que ele descobriu isso? Céus, o fato é que a recompensa por matar um deus era um pergaminho sobre o ritual de ascensão, e que segui-lo e ascender os transportaria de repente para o mar abaixo do Havaí, onde enfrentariam todos os tipos de batalhas e finalmente encontrariam um monstro ocular que pressiona até mesmo a janela de status. Como diabos Hunter, Sivo sabia? Essa pergunta perfeitamente razoável foi a primeira que surgiu na mente de Paran, mas Alexandra não parecia se importar com nada disso. A partir do momento em que ela aceitou que Ansivo tem um plano, ela não pareceu se preocupar nem um pouco com seu próprio destino ou com o bem-estar do caçador Ansivo. Bem, que alívio! Se for o plano do Sivo, posso confiar. Paran, que estava perdida em pensamentos por um momento, ficou surpreso com a expressão de Alexandra. O rosto de Alexandra se iluminou tanto que era difícil acreditar que ela era a mesma pessoa que tremia de medo no fundo do mar desconhecido alguns momentos antes. De jeito nenhum esse nível de confiança? Claro, é verdade que os caçadores confiam muito em Ansivo, mas não parecia ser tão cegamente assim antes. Acho que é compreensível ver esperança em uma situação difícil. Mesmo assim, aquela expressão imaculada e brilhante. Aquela aparência que parece não ter o menor traço de ansiedade ou preocupação. Não parece que ela pense em Ansivo como uma pessoa perfeita que tem sucesso em tudo. Até onde Paran sabe, Ansivo não é esse tipo de pessoa. Na obra original, ele perde batalhas, falha em planos e às vezes sofre grandes perdas. No entanto, ele é o tipo de pessoa que luta até o fim, acabando por quebrar tudo e alcançar seus objetivos. É por isso que houve muita conversa sobre tag biting e title biting. Até Paran achou que essa parte valia a pena criticar. Um Mushin que perde em batalha, que absurdo é esse? A questão é que Hunter Ansivo não é de forma alguma um ser humano perfeito que nunca falha. Considerando isso, o nível de confiança de Alexandra em Ansivo parece excepcionalmente alto.
Mas por outro lado, para Alexandra, que seguia particularmente bem ansivo, isso poderia ser possível. Paran, que estava oscilando entre é compreensível e algo é suspeito, finalmente conclui com é compreensível. Há muita informação para processar e não é possível aprofundar mais neste aspecto. Independentemente de a cabeça de Paran estar prestes a explodir ou não, a atitude de Alexandra havia mudado completamente, 180 graus. É como se isso fosse apenas mais um incidente de luz que vai passar. Está tão desconectado da situação atual dela. Não importa se ela está tentando forçar a saída do assunto da mente ou se ela realmente pensa dessa forma. A cabeça de Paran latejava e ela esfregou a testa novamente. Você pode me dizer qual é o plano que Sivo está tramando? Não, isso não é possível. Por que não? Porque meu amigo que está assistindo a essa memória agora não deveria saber disso. O quê? O que você quer dizer com... Ah, Alexandra refletiu sobre a frase que Alice acabará de dizer e então olhou para seu colar, a evidência, como se tivesse percebido algo. É por isso que você veio me encontrar? Isso mesmo. De acordo com o plano de Ansivo, tem alguém que precisa muito ver a nossa conversa agora. Alice virou a cabeça e olhou para o espaço vazio na direção de Paran. Da perspectiva dela, era claramente apenas um espaço vazio, mas estranhamente, Paran sentiu como se tivesse feito contato visual com ela. Além disso, não apenas essa conversa, mas minhas memórias também precisam ser armazenadas lá. Suas memórias também, entendo. Então, eu vou pedir para você fazer isso. Por fim, há algumas coisas que eu gostaria de perguntar. O que é? Eu vou morrer em breve? Alice ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com a voz um pouco trêmula. Sim, entendo. Tudo bem. É a primeira vez que morro, então é estranho. É só isso? O que você quer dizer? Seus pensamentos sobre a morte. Quero dizer... Ah, Alexandra sorriu brilhantemente. Está tudo bem. Não é como se eu estivesse morrendo de verdade, né? O que? Você disse que era o plano do Sivo, certo? Não tem como Sivo ter feito um plano que me sacrificasse, ou qualquer um dos caçadores. Mesmo que eu morra aqui, provavelmente ressuscitarei em algum lugar, ou mesmo que não, viverei uma vida feliz com o Sivo em outro mundo. Paran ficou perplexo. Não importa como você olhe, trazer alguém de volta à vida. Não é impossível? Mesmo que este seja um mundo de fantasia, moderno, como? De qualquer forma, Alexandra ainda estava sorrindo brilhantemente. Por que você está em silêncio? Estou errado? Mesmo que eu esteja errado, não me diga. Se eu vou morrer de qualquer jeito, quero morrer agarrado à esperança. Tudo bem. Você tem alguma última palavra que gostaria de deixar? O que você quer dizer? Para o seu amigo que está assistindo a esta memória. Não seria bom dar uma dica ou algo assim? Ah. Com essas palavras, Alice ficou em silêncio por um momento, então pronunciou uma única frase. Acenda, Paran. É o único caminho. Ótimo. Agora, guarde as memórias que você quiser neste colar. Ok. E assim, Alexandra e Alice armazenaram suas memórias cada uma. Estalo, estalo. Isso é. Alexandra pareceu bastante surpresa ao ver a evidência rachando e prestes a quebrar. Eu o selei temporariamente com meu poder. Meu amigo não deve ver isso tão cedo. A cena na colmeia do Mar do Leste terminou com as memórias de Alexandra sendo armazenadas nas evidências. E imediatamente depois. Uau! Ok. Com a sensação de estar sendo sugado para baixo, a consciência de Paran começou a fluir para outro lugar. Dadas as circunstâncias, isso deve estar entrando nas memórias de Alice. Alice. Paran cerrou o punho. Capítulo 90. A consciência de Paran avançou através de um túnel infinitamente longo a uma velocidade tremenda. Estranhamente, a sensação era exatamente a mesma de nadar debaixo d'água e, embora o cenário parecesse o mesmo em todas as direções, havia uma sensação palpável de velocidade. Este é ainda mais longo que o anterior. Para evitar o tédio enquanto estava parada, Paran organizou em sua mente o que tinha visto na memória anterior. O mais preocupante, claro, era a condição de Alice. O que diabos aconteceu? A imagem de Alice que Paran viu estava mais próxima da de um espírito ou fantasma do que de uma humana. Aqueles tentáculos que prendiam Alexandra, a habilidade de criar capulus e até mesmo sua atitude como se ela soubesse o futuro. Parecia improvável que eles encontrassem Alice no mesmo estado em que se separaram, mesmo que se reencontrassem. Não, eu ficaria grato só de poder conhecê-la. Como todos ansiavam desesperadamente por um reencontro com ela com sua amiga. Qualquer que fosse a aparência de Alice, Paran estava de acordo. Poderemos nos encontrar novamente em breve, certo? A memória de Alexandra era claramente de muito tempo atrás, e a Alice que vivia nela também era uma verdadeira Alice do passado. Paran não tinha como saber o que tinha acontecido com Alice nesse meio tempo, mas decidiu pensar dessa forma, que eles pudessem se encontrar em breve. Qualquer um pensaria o mesmo. A próxima coisa mais preocupante depois de Alice era, claro, Ansivo. O que diabos ele está pensando? A pessoa com quem ela achava que seria menos provável se envolver em sua vida agora estava dando a Paran a maior dor de cabeça. Qual era o seu plano? Porque a história original não foi completamente distorcida nem seguida exatamente, mas sutilmente alterada em um nível ambíguo. O quanto ele sabia, estivesse vivo ou morto, droga. Paran agarrou a cabeça novamente. Se eu soubesse que seria assim, teria prestado mais atenção. Dizem que o karma se acumula sem que a pessoa perceba, e de fato, essas palavras não estavam erradas. O próximo é o ritual de ascensão e também, enquanto ela organizava freneticamente vários pensamentos que lhe vinham à mente, de repente ela viu o fim do túnel. Estou entrando na memória de Alice agora? Paran engoliu em seco. Já fazia um tempo que ela não se sentia tão nervosa. E então, a visão escura de repente se encheu de luz, e Paran emergiu do túnel. Uf, isso é. Ela rapidamente examinou os arredores. Isto é,
Onde é isso? O que apareceu diante de Paran foi um longo e espaçoso salão que se estendia à frente. O chão era feito de mármore, polido de forma tão brilhante que era difícil dizer se era um espelho ou uma pedra. Em ambos os lados das paredes, colunas de mármore dórico estavam enfileiradas. A visão dessas colunas erguidas em direção ao teto sem um único desvio, enfatizando sua perfeição, deu uma sensação de pressão até mesmo a Paran, que já tinha visto todos os tipos de coisas com seus próprios olhos. Béa com trema. No centro, um luxuoso tapete preto se estendia tão amplamente quanto o próprio salão, e da mesma forma, cortinas pretas sólidas pendiam em vários pontos ao longo das paredes. À primeira vista, era difícil dizer se era debaixo d'água ou em terra, mas Paran soube imediatamente que aquele lugar era debaixo d'água, especificamente no fundo do mar. Aqueles são. O que Paran viu ali não foram apenas mármore e cortinas. Estátuas S. Cerca de 30 a 50 estatuetas, estavam ajoelhadas em 2 fileiras ao longo do salão em intervalos regulares. As estatuetas que Paran avistou eram cerca de 10.000. Só de olhar, era possível dizer se eram apenas estátuas ajoelhadas ou estatuetas. O que é isso? A existência dessas coisas significava que esse lugar estava realmente submerso. Isso está em algum lugar da colmeia ou é um objeto? Até onde Paran sabia, não havia nenhuma colmeia com esta aparência. No entanto, houve casos de espaços ocultos descobertos na colmeia anterior do mar da China Meridional. Bem, independentemente de onde esse lugar estivesse, seu propósito parecia claro. Paran não lia apenas histórias de caçadores. É claro que também lia inúmeros romances de fantasia. E a cena que se desenrolava diante de seus olhos agora era uma réplica exata dos salões de audiência, que normalmente apareciam naqueles romances de fantasia. E se este lugar fosse um salão de audiências, isso significava que se Paran virasse a cabeça ali, ela seria capaz de ver o trono da rainha. Isto é, na verdade, ela já esperava por isso. O espaço em que Paran havia caído parecia um salão de audiências, mesmo enquanto ela mergulhava, e essa era a lembrança de Alice, afinal. Se houvesse um lugar onde Alice pudesse estar naquele lugar, Paran sabia que só poderia ser no trono atrás dela. No entanto, vê-lo de fato foi bem diferente de apenas imaginá-lo. Paran respirou fundo. Se isso foi uma sorte ou um azar, pelo menos Alice não existia na pior forma que Paran havia imaginado. Ou seja, ela não estava em um estado em que seu corpo estava completamente distorcido, sentada majestosamente no trono como uma verdadeira rainha, olhando para os monstros. Entretanto, como também não era uma visão muito melhor, Paran ficou um pouco surpreso. Pop, pop, pop. Ela estava flutuando dentro de um casulo cheio de um líquido roxo. Baque. Aquele casulo, feito de uma membrana preta, estava cheio de um líquido roxo e cresceu em cima do trono de mármore. Baque. Como se gritasse para que todos soubessem que estava vivo, o casulo pulsava constantemente, revelando a silhueta de uma mulher deitada pacificamente lá dentro. Droga, não consigo ver o interior direito. Enquanto Paran examinava o casulo, mudando ângulos aqui e ali. Espera aí, eu realmente preciso fazer isso? Percebendo que estava em um estado próximo ao corpo astral, ela simplesmente mergulhou o rosto no casulo. E dentro desse casulo, ela fez contato visual com Alice. Olhos tão arregalados que davam arrepios, olhos que emitiam uma aura feroz junto com um brilho roxo. Como? Assustada, quando Paran estava prestes a puxar seu corpo rapidamente para trás, ela descobriu algo. Espere, isso é. Janela de status. Alice Melville? Janela de status. Olhando mais de perto, Alice não fazia contato visual com ela. Ela estava apenas olhando para a janela de status que apareceu diante de seus olhos. A janela de status estava posicionada onde Paran havia enfiado o rosto. Isso me assustou. Depois de recuperar o fôlego por um momento, Paran mudou de posição e leu a janela de status de Alice. Janela de status. Alice Melville? Habilidade pessoal. Deep Sea para. E cifrão asterisco hashtag. As informações de habilidade não podem ser confirmadas. As informações sobre penalidades não podem ser confirmadas. Habilidades. Clarividência. S. Lente olho de peixe. S. Esplêndido. S. Status anormal. Fusão, mutação, restrição, ligação? 1. Como havia ruído estático constante interferindo nas letras, dificultando a leitura, Paran franziu levemente a testa e se esforçou para ler. Fusão e mutação, hein? Parecia claramente relacionado a essa janela de status danificada. Será que, por ela ter se fundido e sofrido mutação em outro ser, até mesmo sua janela de status foi corroída? Pensando dessa forma, certamente parecia que sim. Paran olhou para Alice com um olhar de pena. Misturar-se e transformar-se em um ser desconhecido deve ser uma experiência inimaginavelmente dolorosa. Se ao menos, só mais um pouquinho. Svi. Paran afastou com força os pensamentos que estavam prestes a levá-la por um caminho ruim novamente e se concentrou novamente na memória. Então ela viu algo que não era visível antes. Isso é, quando ela desviou o olhar da janela de status e dos olhos de Alice, ela viu vários fios prendendo Alice. Aquelas coisas roxas, parecidas com veias, não estavam apenas prendendo Alice, mas pareciam estar constantemente injetando algo em seus braços e pernas, onde estavam inseridas. As entranhas de Paran ferviam de raiva. Contextualmente, parecia certo que o que quer que estivesse fluindo para o corpo de Alice através deles estava relacionado à fusão, ou mutação, mencionada na janela de status.
O que é isso? A julgar pelas estátuas ajoelhadas do lado de fora, este lugar parecia estar relacionado às estátuas ou, mais amplamente, ao olho que controlava as estátuas. Então o que está sendo injetado em Alice? Embora ela não quisesse aceitar, provavelmente estava relacionado àquele olho, ou possivelmente até mesmo parte dele. Mas como é que ela escapou daqui? Alice estava visivelmente em um estado muito enfraquecido. Assim que Paran estava prestes a ponderar como ela poderia ter escapado daquele lugar quando ela parecia fraca demais para se libertar do casulo, muito menos escapar das estátuas do lado de fora. Rumble, rumble. Rumble, rumble. Exatamente quando ela pensou ter ouvido o chão tremer em algum lugar. Bum, crash. Rumble, rumble, rumble. Baque, tum, tum. Ugh, o que é isso? De repente, com um estrondo estrondoso, o casulo contendo Alice começou a tremer violentamente. Alice pareceu tão surpresa quanto Paran, seus olhos se arregalando ainda mais do que antes. O assustado Paran saiu do casulo para verificar a situação e viu que o salão onde Alice estava tremendo ferozmente, como se estivesse prestes a desabar completamente, e as estátuas que estavam ajoelhadas e imóveis agora corriam em todas as direções, aparentemente confusas e sem saber o que fazer. O que está acontecendo? E em meio a esse caos, com muito cuidado. Crack, crack, hip. Rasgando o casulo que havia crescido no trono, os olhos de Alice Melville fitavam o mundo exterior.